Dedo, vaca! É um Para! presidiário, tá ligado? Eles falaram desse jogo ontem. A Square Enix. Qual jogo? Do Octopath Traveler. Não vi. Foi muito rápido, na real. A Ah, maioria das paradas tenta só... Já que tenta ficar um pouquinho quietinho só. Você quer subir um pouquinho sua cadeira? é melhor subir um pouquinho a cadeira. Aí, tá confortável? Sim. Show de bola. E tenta puxar Porque um pouquinho mais só pra cá. esse jogo, o Octopath Traveler, ele é da Square Enix. Show. É que eu tenho problema de postura, né? Então daqui a pouco eu vou estar... Não, é só de começo. Depois a gente, né? Não, a gente vai estar assim, derretido em cima daquele. Não aguento mais! 10 minutos pra gente ficar on. A gente já tá on, na real, né? Mas, tipo assim, 10 minutos pra parar de ficar on. Então... Tudo certinho. Tutu, botou lá pra gente na Warriors. Publica pra mim. Aí você bota na Conferencia. Aqui, esse aqui? Não, peraí. Isso, clica na hora de novo, é porque não tá atualizado. Depois vocês escrevem no canal também. Mas eu já tô. É porque esse é outro. Ah, não, esse não é esse não, desculpa, é outro canal. É porque ontem deu um probleminha lá. É WGHC, que é um dos nossos campeonatos. WGHC. Isso, WGHC. Aí você bota eSport, espaço IGE. Cara, é autocompletar, escroto, né, mano? Aí você dá espacinho. Esportes. Isso. Ah, garoto. Porque esse aqui eu realmente não tinha. Mas o outro... Não, sim, é porque depois eu te explico porque isso. Esse aqui? Não, esse aqui. Garoto. Esse aqui, né? Porque esse aqui eu realmente não tinha. Mas o outro... Não, sim, é porque depois eu te explico porque isso. Esse cara aqui, ele é... Porque esse aqui eu realmente não tinha. Mas o outro... Ele é australiano. Então, tipo... Que é o chat. Então, Jaqueline, estamos on! Olha lá, a 8 minutos, a ponto de um pré-showzinho bem rapidinho. É, eu estou muito nervosa aqui. Ah, por que você tá nervosa? É que eu nunca fiz isso na minha vida. Mas você tá na tua casa, na Nintendo, cara. Mas você joga e fica maluco no seu Zelda e todos os jogos da Nintendo. Você e o Link são quase a personificação da Nintendo que no mundo, absurdo. assim, né? Eu não gosto de jogar tudo. Não é de repente só um joguinho entre os 2 milhões, assim, né? Não, eu confesso que eu fico louco toda vez que eu ligo o Switch e vejo que tem novidade na eShop. Porque é sempre um indie novo e eu fico, aí, coisa mais bonitinha. Aí eu vou, adiciono na lista e fico... Um dia eu compro. Mas, galera, eu sou o Raphael Martins. Essa é a linda Jaqueline, nossa musa da Nintendo. Prazer. E ela tá representando aqui o Anime Kipu, eu tô representando a Wars Game House, né? Infelizmente, o Link, ele não pôde estar com a gente aqui, mas ele mandou uma bela personificação de um ser belo e lindo aqui, que é a Jaqueline. E eu tô representando aqui, infelizmente, o Toad da Casa do Cogumelo também teve um imprevisto e não pôde vir, né? Nos avisou aí. Então eu vou estar aqui cobrindo um pouquinho, junto com a Jaque. Não sou o especialista maior da Nintendo, certo? Estou aqui apenas acompanhando a Jaque. Mas eu vou quebrar um galinho. Né? Ah, mas eu também não sou especialista maior. Mais que eu, com certeza. Eu conheço um pouquinho mais que você. E a gente não pode esquecer de falar, claro, de nossos parceiros. A gente tem 7 minutinhos, dá mais do que tempo. Eu queria agradecer primeiramente a galera do Super Pub, super atenciosa, sempre mandando uns petisquinhos pra gente aí. Do Balacobaco, muito bons. E pra galera que não conhece o Super Pub é um restaurante de dia. E assim como o Super-Homem muda assim, de Clark Kent para Super-Homem, de noite eles se transformam em um pub. Um pub nerd que tem uma cerveja geladíssima, que eu já provei, que, meu Deus do céu, meu irmão, a cervejinha de lá é o
grau. E também uns petisquinhos que mandaram pra gente aí durante toda a conferência, que, velho, não tinha comido os petiscos ainda, mas quando eles mandaram pra cá, uns de frango, uns peixinhos, uns churrinhos, meu Nossa. Deus do céu, minha mãe, já tô até salivando aqui, né? Então a galera do Super Pub, eles ficam lá na rua Inglaterra, logo ali do lado do Gregos, entre a Academia Shotokan e os Gregos ali, eles ficam bem ali no meio ali. Não esquece de visitar os caras lá, de quinta a sábado eles funcionam de noite e todos os dias, se eu não me engano, no restaurante de dia, né? E o melhor na parte do restaurante, eles entregam em casa. Não... Então, pensa que não tem nada pra fazer em Cabo Frio, tá achando errado, dá um pulinho lá no Super Pub, certo? Tanto pela parte do restaurante, quando bater aquela fome a mais, como de noite aí, de quinta a sábado, num pub irado que o pessoal tem lá, beleza? E, óbvio, a gente não pode esquecer de toda a galera que tava com a gente aqui, o pessoal do Anime Kepu, da TV Kepu, sempre ajudando a gente aí como parceiros, o pessoal da Boteco Nerd, que cobriu, o Juan e a Lorena cobriram muito bem a Xbox lá, por sinal, né? O Manzo também, da Multiverse, junto com o Caio, também ajudou a gente bastante aí durante todo esse percurso. O Link, obviamente, nosso editor-chefe aí, sempre com a gente. Deixa eu ver quem mais. A galera também da MID, né? MID Marca Digital, o Bernardo, que cobriu junto comigo a conferência da Ubisoft, enfim. E a West Internet. Obviamente, se vocês estão vendo em casa, é graças à West Internet, com essa internet, ó, nos trinks. Então, se tá pensando em botar a internet, cara, não pensa duas vezes. Bota a West, que eles são os caras aqui da região. Beleza? Lá em casa é o West também. Se eu esqueci de alguém, por favor, me desculpe. Eu falei em outros vídeos e vou falar no final porque nosso editor aqui, o Tutuzão aqui, vai dar uma porrada aqui na minha cabeça porque eu tô esquecendo de alguém, que eu tô ficando meio velho. Mas... Hã? Já falou. Já falei. Tudo certinho. Beleza, galera? Então, 4 minutos já. 4 minutos. Olha só. Ah. O Link conversou comigo nos bastidores, você conversou comigo nos bastidores também, falando que não espera muito da Nintendo. Mas eu sei que alguma coisinha dentro desse coraçãozinho aí tá falando assim, eles não vão me deixar de lado, alguma coisa vem. Alguma coisinha vem pra deixar uma felicidade. Porque se você entra lá no shopping da Nintendo lá de vez em quando, esperançosa, imagina quando tem um 63. Poxa, eu só quero muito que eles anunciem a data do Bayonetta 3. Bayonetta. Porque... eu tenho eu não sei o que é, eu acho o jogo fantástico e eu consigo ignorar toda... Aliás, o jogo foi feito com essa intenção, né? A Bayonetta, ela é fantástica. Ai, meu Deus, peraí. Então, eu tô esperando muito desse jogo. Não, assim, esperando muito, mas eu estou muito curiosa. Uhum. Porque eles conseguiram fazer uma continuação fantástica. Me corrija se eu estiver errado. É da SEGA? Ou não? Eu vi alguma coisa ontem no painel da SEGA. Sobre Bayonetta? É. Rapaz. Eu acho que né? É. Então, é da SEGA. Velho, ontem mostrou uma coisa rápida, assim, um painel rápido dos jogos que vem de novidades da SEGA. E eu vi Bayonetta passando. Só uma dica aí que eu deixo pra você, tá bom? Tá, vamos lá. Eu queria mais informação sobre esse sistema que eles vão implantar sobre jogos sobre online, né? Uhum. Que eles agora vão implantar um sistema pago pra você jogar online. E aí vai ter algumas coisas extras. O Bayonetta? Não, a Nintendo. A Nintendo. Daí eles vão... Porque antigamente a Nintendo ele não tinha nada online pago, era tudo de graça. Uhum. E agora eles vão implantar esse negócio pra poder entrar também no mercado, tipo... Eu sei que a Microsoft também tem esse negócio pago. Sim. E a Sony também. Inclusive, esse ano a Microsoft veio com isso muito forte. Mas a gente deixa isso pro mesão depois. Fala aí. Mas eles anunciaram isso mais pro começo do ano. E eles falaram que iam dar mais detalhes depois. Uhum. Eles só falaram de meia dúzia de jogos que eles iam colocar já nessa primeira. E falaram também que vinha jogos clássicos. Porque como eles falaram que aparentemente eles não vão botar Virtual Console pro Switch, eles vieram com esse negócio. Vai ter Super Mario World, aqueles joguinhos clássicos Super Nintendo e tal. Isso. Então eu tô tipo, vamos ver mais o que eles vão botar. Uma coisa que certeza vem, que já apareceu no painel da Ubisoft, é o Rabbids e Mario, né? Que nesse ano mostrou o Kong lá. Com o DLC novo. Eu até já vi a notícia deles lá
no feed. Ah, é um DLC então, É né? o DLC. Porque o Mario Rabbids saiu acho que no finalzinho do ano passado, no começo Isso, desse na ano. última E3, ano passado, Então, lançou. E aí eles estão colocando DLCs. Aí acho que o último DLC foi o Donkey Kong. Porque a galera que já jogou o Super Nintendo lá, quando vê uma parada dessa... Eu, particularmente, cara, não jogo o Donkey Kong desde o Super Nintendo. Mas eu sei que lançou vários jogos maneiros de Donkey Kong, né? Eles fizeram como é que eles falam? A remasterização pro Switch daquele Country Donkey Kong. O mais famoso, eles tiveram o esqueci o nome agora. Donkey Kong Country. Isso. E aí eles também botaram DLCs pra esse jogo e tal. Uhum. Mas eu gosto do Donkey Kong, mas não é aquela coisa, ai meu Deus, Donkey Kong. Eu imagino, é tipo, né, tipo um Zelda, né? Um Zelda. Pra você, assim, mas pra mim bate um Donkey Kong no coração e tal. Já que 44 segundos, 43 segundos, meu Deus do céu, tá começando, a mão tá começando a tremer. Tudo bem, eu particularmente, Rafael, gosto muito da Sony, nego até me chama de sonista. Mas, cara, quem não jogou Super Nintendo, quem não jogou 64, vamos parar de ser hipócrita aí. Todo mundo gosta da Nintendo também, vai. Porque a Nintendo preza mais a diversão, né? Realmente. E é uma das que mais escuta essa comunidade, tá? Tuzinho, só um detalhe, 19 segundos aí, prepara pra gente vir com tudo. Socorro. 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 Deixa eu até tomar uma água aqui. Porque em casa eu já tomei umas 3 xícaras de café. O meu meio que também tô nesse naipe aí, assim. Peggy 18. Meu Deus. Relaxa, tá de boa. Acho que esse é o storyboard que vai vir por aí, né? Esse é o... Eu esqueci o nome, mas eu já vi. E desse. E acho eu que é jogo já tradicional. Não é Conferencia, não se tivesse por Enix, é outro nome. Claro! Claro! Como esqueci? Vamos ver. Olha aqui também, esse vídeo de ataque direto. Explosão, robôs, tudo a gente gosta. Eu gosto de ver robô. Agora, eu tenho um problema com esse negócio de jogo de como é que fala? FPS. Como aqui, por exemplo, eu achei o Paladin muito legal, só que tipo, não consigo jogar isso. Não tem nada a ver com o que a gente tava pensando. É jogo novo mesmo, Devil vs Ex Machina. E assim, bacana, legal. A gente não tem uma gameplay ainda, né? Então, vídeos, ok. Chama um pouquinho a atenção, mais nada que... Shinreki 3564年 eu adoro第107代アーケディア法王ラダリアは軍事大国シアへと遠征軍を派兵。一夜にしてその首都ホメロパは陥落し、アルスもろとも雲海の底深くへと沈んでいった。その陰にはたった一人のプレイと天の聖杯滅の存在があった。次のターゲットはイーラに決めた。なぜ世界を破壊する？気づいてるんじゃないか。破壊したがってるのは人間だと。Isso é Xenoblade? 僕が本国から受けた使命は天の聖杯、 aquele cara ali é do 滅の Xenoblade. 討伐だ。 Aquela ali é a Mitra. どうだろう。僕らにその力 Deve ser. 貸してもらえないだろうか。 Deve ser. ひょっとし Tá て bem 怒っ cara て mesmo. 滅の討伐のこと Tá bonito, né? Nossa. Cara, o Xenoblade é fantástico, apesar de eu não gostar muito do visual de vários personagens femininos, por serem muito curtos. 国民を守るための戦いに身を置けるなら本望だ。
Porra, o cenário do Xenoblade é fantástico. Eu sou apaixonada desde o primeiro jogo. E, pô, é um dos primeiros jogos sendo anunciados, assim, destaque de RPG, eu acho muito legal, né? Eu acho interessante o gameplay, o estilo de luta, porque eu tava vendo um vídeo de uma pessoa falando, é repetitivo se você não usar os ataques, né? Porque esse jogo ele é auto-ataque, você usa os especiais, assim que eu esqueci o nome agora. Só que se você não planejar... Olha a parada, hein? É porque eu tô jogando. E olha só, é um estilo de luta que você tá falando, é que estilo semi-action, né? Um negócio que é aberto, mas na hora do menu você mexe no menuzinho ali e tal. When we launched Nintendo Switch, our vision was a home system you could play together anytime, anywhere. 2 detachable Joy-Con controllers, countless play possibilities. Ele tá falando que From day one, all of you have shown the world what that means. Whether playing at home or on the go, from low to on high. Where will Nintendo Switch take you next? To a smashing invitational cheered by fans and challengers? Or on a journey through verdant fields and viridian cities in a timeless quest? Ele tá fazendo a introdução sobre o Nintendo Switch. Ele tá falando onde é que o Nintendo Switch vai levar a gente agora. Bom, agora Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, ok. We showed you Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee. A brand new Pokemon adventure through the vibrant Kanto region where your Pikachu is always by your side. Add the transformative power of Nintendo Switch, and you can play as you like, anywhere you like, or for the first time in this series, catch or battle Pokemon on one system with a friend. Isso vai ter a conexão com o Pokémon GO. Vai ter conexão com o Pokémon GO? Isso. Que você quer... Isso eu achei mais legal ainda, porque você pode usar isso como controle, né? Porque a Pokébola. E você pode botar o Pokémon lá dentro e levar ele com você pra ir pra rua. E você, se tiver algum Nintendo Switch também, você chega lá com uma batalha e joga? Nintendo, meu Deus, o que você tá fazendo? Vai roubar todo o dinheiro da minha carteira. Cara, é porque essa Pokébola, ela se vier pra cá, ela vai meio salgadinha. Cara, e eles estão começando a fazer isso, né? Vamos botar assim, aspas, eles estão meio que mesclando brinquedos com videogame agora, né? Então assim, vamos checar mais dinheiro de vocês. Ok, vocês estão conseguindo fazer. Mais um videozinho. Okay, you ready for this? All right. He's desperate. Don't even think about it. All or nothing. Eu gosto de Mario Party. Gosto mesmo. Eu acho bem divertido. Okay. Gotta change it up though. That's gonna go too fast. Let's do it this way. Sério. We need to have like some angles. Okay. That looks cool. Ready? Do it. Tu mexe com... Caraca, como assim? Tá, deixou de ser tecnologia, virou magia, beleza? Tá começando com uma parada meio ocultas ali. É basicamente tipo, cara, convence seus amigos a ter um Switch também, porque você pode fazer várias coisas legais com os jogos. Qualquer assim, cassista, sonista tem que dar o braço a torcer, que em questão de interatividade não dá, cara. Nintendo é incomparável. We should do one more rematch. A única problemática, não sei se é problemática, eu acho meio problemático, que se você tiver num lugar que as pessoas se enjoam rápido do jogo, o Mario Party ele não vai ser exatamente muito ideal. Todo mundo tem que gostar. É tipo jogar... Mas eu costumo dizer que o Mario Party é um jogo de festa. Entendeu? Junta os amigos, leva... Que nem o churrasco que a gente fazia, lembra? O Mario Party ele demora pra acabar. O Mario Kart não. Não, o Mario... Pelo que eu me lembro do Mario Party, ele é assim, ele é um jogo de tabuleiro. Data 5 de outubro desse ano, tá? 5 de outubro.
Long ago, the divine Ceros received a revelation from the goddess, a gift to help guide the lost. Now, the goddess watches over Portland from her kingdom above. Princesa alguma coisa, é da... Eu acho que é esse. The arbiter of every soul. Fire Emblem. Oh, Fire Emblem, claro! Como não? Joguei muito. E agora, estilo Tactics? Fire Emblem sempre foi Tactics. Sim, mas eu digo assim, não tático, eu digo que o Fire Emblem eu joguei milhões. É porque quando você vê a parada 3D. 3D. Tá, 3D. Pensei certo, falei errado, no modo 3D. Eu ainda tô pra terminar de jogar o... Saiu um ano retrasado, o Fate, pra 3DS. Porque tanta coisa que aparece na minha vida pra jogar e eu fico... E olha, cara, a parada acontecendo. Eles estão sempre adicionando coisas novas no gameplay. E acho que a adição... Será que você anda também? Ou será que não? Os que eu joguei, pelo menos, era só mapa e batalha. Não tinha, tipo, andar em mundo aberto e tal, assim. Assim, ainda até o último que eu vi e tal, que foi o Fate. Porque eu não sei como é que tá o Echoes. Sabe o que tá me lembrando esse estilo de batalha? Tipo, então, já jogou Suicoden? Não, o pessoal fala muito bem desse. E é muito legal. E tá me lembrando muito que o Suicoden tem isso, lance de batalha em massa, né? Juntando tropas. Eu não sei se eles vão pegar. Porque assim, não sei se você sabe, saiu o Fire Emblem Heroes. Warriors. O Heroes é o do telefone, é o Warriors. Olha, primavera de 2019. Calma aí, isso aí. Outro jogo. Ah, peraí. Colorido? Fortnite. Fortnite eu só conheço esse nome. A Fortnite ele tá muito forte no PC. Aqui na Game House é um dos jogos que a galera mais joga. Óbvio. É aquele que você cai na ilha? É o estilo Battle Royale, né? Só que diferente, por exemplo, do Battleground, do H1Z1, entre todos os outros, que você só tem esse lance de cair, pegar, matar. Nisso você constrói coisas, você destrói, você interage e tal. E é um jogo que tem tudo a ver com a Nintendo. Tudo. E óbvio que a Nintendo ia pegar. Espertíssimos. Play for free? I can't wait to drop off the battle bus and meet some of you on the battlefield in Fortnite. Okay. And on Nintendo Switch, you can have the complete Battle Royale experience, whether playing together online with friends in the same room or around the world. Available at 10 a.m. Pacific time today. Nintendo Switch, a home console where you can access a full range of games. É sempre seu? É no tempo do Pacífico, na hora do Pacífico, às 10 da noite. Your support for indie games on Nintendo Switch has been inspiring. É porque o Fortnite é de graça. All of you, as well as all of the developers behind these rich and varied já lançou basicamente. From all of us here at acho que provavelmente vai ser no final do dia. É porque eu não sei a hora que eles estão lá. Eu também não sei de cabeça qual é o horário. Já tinha para outros consoles, por exemplo, o PS4 já tem e tal, mas tava falando, cara, e é um jogo completamente Nintendo. Ele é animado, interatividade absurda, assim, tudo é eu joguei esse joguinho que você tem que cozinhar. Viagem muito divertido, cara. Gente, como assim? Peraí, cozinhando num balão? Cara, é uma loucura. É muito divertido. E é a parada contra o tempo, você corre e pega um item, do nada uma coisa te atrapalha, e você tem que pegar no canto do mapa tem um ingrediente pra você pegar pra poder fazer o prato. Aí você tem que pegar e degladir com o cara pra pegar a parada pra fazer. É uma loucura. Parece Killer Queen Black. Jogos mais retrôs, né? Ei, que legal isso. A galera que curte o retrosão mesmo, um 2Dzão, quase um D. Gente, eu adoro jogo assim, apesar de ser muito ruim. Eu particularmente aquele tipo de jogo assim, esperava uma coisa na fila do banco.
and exciting battle. Play it first on Nintendo Switch. Eu tô muito querendo esse jogo, cara. Eu tava esperando sair pro Switch mesmo, de verdade. Me corrija se eu estiver errado, são jogos indie? Jogos indie. A galera que não sabe, jogos indie são jogos que não são custeados pelas grandes produtoras, tá? São produtores independentes. Eu já tinha até favoritado ele na Steam, mas aí eu vi que ele ia sair pro Switch. E desenhado à mão, né? Que é coisa linda, né, cara? Eu vi vários vídeos e fiquei, gente, jogo lindo demais. E sabe o que ele me lembra? Eu acho mais bonito o que eu vou falar, mas ele me lembra o Ori. These are just a few of the terrific indie games you can play in the months ahead. After this presentation, stay tuned for Nintendo Treehouse Live, streaming right from the E3 show floor, where our Nintendo game experts will give you a closer look at some of these games and more. And I personally cannot wait to watch as intrepid challengers test their mettle in our Splatoon 2 World Championship and Super Smash Bros. Invitational 2018. The action starts immediately following Nintendo Treehouse Live. Before we move on, I have an important update on a game I know fans have been looking forward to. Octopath Traveler from Square Enix is coming exclusively for Nintendo Switch on July 13th. And you can download a brand new demo for the game from the Nintendo eShop on June 14th. Que eu já passei algumas horas nessa demo aí, cara. Action-packed look at some more experiences coming soon to Nintendo Switch. Ok. O Starlink que eu comentei com você, né? Ele também tem aquele sistema de você usar o amigo. Eu acho que não tem um jogo da Nintendo hoje em dia que não Minecraft, tá? Não use o sistema do amigo. Cara, esse jogo é muito legal! Eu joguei a demo, cara. Eu preciso disso na minha vida, porque é muito divertido. Olha, o Mario Rabbids que a gente comentou também. Qual? Just Dance. Just Dance. Dragon Ball Fighter Z sempre. Splatoon não é aquele de ficar pintando tudo. Ele é um FPS. É porque assim, eu posso estar falando besteira. Ele é joguinho de tiro, só que ao invés de ser com arma, é com aquelas armas de tinta. Sim, e aí você tem outras features. Explosão de jogos! Explosão de jogos! Peraí! Calma! Cara, uau! Esse jogo é foi 18. Muito legal. 19 agora. O Ark. Olha o Ark. Caraca, que bonito. Sim. Esse, cara, eu achei muito legal, só que eu não consigo jogar esse tipo de jogo. Os Battle Royales agora a Nintendo vai captar todos, cara, eu tô até vendo. Fallout Shelter, que eles botaram semana passada. Dark Souls. Quer dizer, ontem. Passe raiva agora com o seu Switch na mão. SNK Heroes. Ai, cara, eu quero muito esse. Ó, Monster Hunter muito hypada pra isso. Wolfenstein 2? Sim, vai vir. Caramba, tá potente Switch, hein? Esse eu quero jogar também. O pessoal fala muito, muito bem. Eu não cheguei a jogar quando saiu pra DS. Mega Man 11. Mega Man 11. Sim. Esse tá com muita hype, esse jogo. É divertido, sabe? Para aqui, eu do Japão. 皆さん、こんにちは。任天堂の高橋です。いかがでしたでしょうか。この頃はちょっとした待ち時間があれば、任天堂スイッチをカバンから取り出し、遊んでいただいている光景を見かけるようになりました。それを見るたびに少し顔が緩んでしまいます。任天堂は新鮮で驚きのあるユニークなソフトを世界中のお客様にお届けするために開発していますが、多くのソフトメーカーさんにもスイッチ向けソフトを開発いただいています。本日ご紹介したものの他にもたくさんのソフトが開発されていますので、これからもどうぞ任天堂スイッチの展開にご期待ください。さて、あのタイトルの続報ですね。Uma breve explanação que é ali onde eles desenvolvem os jogos e eles vão falar um pouco sobre os jogos que eles estão no momento desenvolvendo. O primeiro agora vai ser sobre os Smash Bros. Ele tá explicando o que é o Smash Bros.
Então parece que eles vão introduzir novos personagens agora. そこで早速ですが、今作における参戦ファイターをまとめた映像を作りました。Os personagens que vão aparecer no próximo, no caso. 横に出ている数字は今までのスマブラシリーズで登場した順番を表しています。vários efeitos, várias paradas, não sei o que e tal, que vai falar uma parada tipo, novos personagens. Olha que mapa bonito, né? É, o primeiro que vai ser o Mario. Mario! Samus. Olha, que forte. Jogo novo, tá? Sim, eu também tava querendo muito que eles falem alguma coisa sobre, porque eles só botaram aquela logozinho, saca? Ano passado. Link. Apelão, não sei. Fox. E o Falco. Marth. Zelda. Ei, essa é a Zelda, não é a Zelda do... Ai, caramba, muita Zelda pra lembrar. Mewtwo, Meta Knight. Até agora não estou vendo ninguém novo. É. Sonic. Sonic. Toma na cara. Peach. Pikachu. Essa que eu vi. Essa é qual? Daquele jogo do Splatoon. É, isso. Que legal. Capitão Falcon Punch. Zero Switch Trainer. É muito lindo. Squirtle. Ok. Tá, os três, a tríade, né? Apelão full. Essa desgraça ruim. Lucas, nossa, já não gostavam. Ryu, olha. O Ganondorf. O Ganondorf já teve em outras. Ike. Ike do... Cloud, meu Deus. Aí sim, meu irmão, agora sim. Olha o Snake. Olha, velho, que irado, cara. Is here, ok. Tipo assim, você lembra aquele jogo que você fez, Sony, da gente? Então, esquece, agora é tudo nosso. Tudo nosso. Aí agora sim, hein. O cara já tinha, se não me engano. Sim. O Robin também. Baioneta! Olha já aqui, meu Deus. Realmente, tá todo mundo lá. Doutor Mario, Robin, meu Deus, daqui a pouco Batman e Peach. Dark Peach. Olha quanto personagem, Corey. Velho. Esse é meio Corey. Yeah! Rosa Júnior. Mano, muito personagem. Tom Link. Young Link. Coisa linda também, eu não lembrava que tinha. Deus, explosão de personagens, 53. Wario. E o Mac, meu Deus. Pac-Man já tinha? Eu não tenho costume de jogar. O Shulk veio no outro. Wolf. Mega Man. Sim. Nossa, muito personagem. Ultimate. Personagem. Então não é à toa que eles chamaram o jogo de Ultimate, né? É. E como ele fala. E o Luigi. Tudo nosso. Mario Verde. Mario Verde. Que sacanagem. Tudo atrapalhado. Caraca, meu que imagem Deus, bonita. olha isso. É explosão de memórias, assim. Lembrar que eu já joguei cada um, acho que a maioria desses jogos. Caraca. そうです。今回はなんとシリーズ登場ファイターが全員一堂に集まります。前作でダウンロードコンテンツになっていたファイターや過去作品に出たことがあるファイターが全員漏れなく出てきます。プレイヤーにとってはそれが最も喜ばしいことだと考え、無理を通して作っています。今回はどう考えてもお得です。名だたるシリーズが一堂に会するゲーム業界では最大のコラボ作品になると思われます。ただし最初から使えるファイターは初代64番並みに少ないかもしれません。使えるようになる条件は優しくして、さまざまなファイターを
Então, eles vão... Parece que vai ser aquele esquema de você desbloquear o personagem. Pra ter aquela impressão de que você tá sempre conseguindo personagens maneiros. Agora o highlight de alguns lutadores. Nível assim que a gente sabe como vai chegar. Os caras Como infinito. Skins, cara, isso que eu sentia muita falta. Skins de cada dos personagens. É, claro. Ah, ele pode usar as outras túnicas. Eu acho que o pessoal vai fazer muito uso dessa detonação remota da bomba do Link. Você pode usar as duas versões e até a atuação de voz vai ser um pouquinho diferente. Agora a gente tem a versão feminina do Pikachu. Eu só consegui pegar isso na legenda, gente, desculpa. Eu fiquei tão impressionada com as naves e tal que eu esqueci de olhar a legenda. Porque o cara tá falando em japonês, aí fica difícil. Ah, aqui é. Pode fazer power-up no ar, né? Pode cancelar o esquiva. Eita, agora tá mais rápido. O jogo ele tá ficando cada vez mais rápido, né? Porque você pode carregar o golpe no meio do ar e quando você tá pulando. Olha isso, cara. A filha do Bowser, não é? É tipo um jogo assim. Eu acho que esse é do Kirby. Aham. Essa Zelda. Essa Zelda do Breath of the Wild. Essa é o design do Link Between Worlds. Esse é o último que saiu pra 3DS. Até a Ilza é bonita. Então, a clássica do 64. O que eu tô percebendo é que eles também estão. O que tá acontecendo ali? O que aconteceu ali? Exatamente. Pac-Man! Justo, né? Justo, muito. Caraca, como que maneiro, cara. Vamos lá, Pokémon Trainer Random. Não é que tipo, aí você tem o... Não é o Red, é? Parece o Red. É o visual clássico. Eles também podem. Que maneiro. Aê, finalmente. Pelo que eu tô vendo, é porque eu não sei como eu não tenho costume de jogar os Smash Bros, eu não sei como é que funciona. Por exemplo, as skins dos fighters, você tem, por exemplo, no caso ali, você tem a Zelda, e aí você tem a Zelda como Shake. Aí, por exemplo,
Dessa vez veio a skin da Zelda do A Link Between Worlds. Realmente as skins vão mudando, de repente você quer saber se, por exemplo, muda pra cada skin. Por exemplo, você pode escolher a skin, você tem que desbloquear a skin. Normalmente tem que desbloquear, né? Normalmente os Smash Bros. Eles sempre tem esse lance de você conseguir o jogo, pagando, e conseguir as skins, que eu acho válido. Manter um jogo competitivo forte e tal. Te mantém, pra quem gosta de colecionar, né? Te mantém preso. Preso não, é entretido. E cara, que foco que eles estão dando no Smash Bros, né, cara? Eu acho que eles estão querendo botar o Smash Bros mais forte no competitivo agora. Porque pra eles tem com certeza. Essa parada toda. Eles vão lançar um competitivo do Smash Bros. Não sei se já tem. Já normalmente nas Evos. Mas eles vão. Eles têm os competitivos de Smash Bros e tal, e pá, muito forte. Mas parece que eles querem mais ainda. O esporte eletrônico tá muito forte, mano. Então, eles estão aproveitando essa eu acho que também, como eles vão implantar esse sistema de pago para online, provavelmente eles querem fazer com que o jogador ele sinta que tá pagando online e valendo a pena. Eu particularmente sou muito incentivador de jogos que estão sempre assim, criando novidade pra você poder comprar. Caraca, olha isso, mano. Que maneiro, olha a quantidade. Nossa. Por quê? Porque você vai se divertir, você vai ter aquela parada, vai manter o jogo nativo, porque tem jogos que são jogos muito maneiros, mas não consegue continuar fazendo. Cara, eu também acho. Eu não vejo problema nenhum. Aí você sempre quer ter aquela roupinha mais forte. Oh, caralho. Aquela roupa que você gosta. Sim, mas... cara, olha essa roupa do Link. Esse é o design do Ocarina of Time. Demon King Ganon. Ah tá, Mi Fighter. É daquele joguinho de... Esse é o Mi. Isso. É o que você faz no seu bonequinho, vamos botar assim. É. Você também pode fazer isso no Switch. Tá aí um jogo que eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Tá vendo? Olha, muito lindo. Olha que maneiro, cara. Ok. Esse é o... aquele cara, não, do pro osso. Billy, como se o Billy, tá ligado? Essa é... Os dois costumes estão disponíveis. Adoro, peraí, calma. Vamos ter um... Meu coração tá batendo mais forte aqui, peraí. É o Bayonetta. Aquele cara lá era o cara que ajuda ela vendendo as armas e tal. Muito apelão. Cara, quem que não é apelão? Você parece apelão. Não, nem todos. Nem todos. Eu falei que não. Por exemplo, o Falcon, ele é legal, mas não é apelão. Os caras não sei quem é. O Mario. Desculpa eu não saber jogar, perdão. Desculpa, mas eu não sei jogar. Eu também não, só pra mim todo mundo é apelão. Todo mundo é apelão. Tem uns caras, esse cara, mano, depois você dá uma olhada nos games do YouTube competitivo, principalmente, é muito chato, cara. Quando a gente jogava no... No videogame do Link. Gente, se ele mudar com as armaduras dele, né, com os poderes, vai ser bem maneiro. E uma parada que eu sempre fico na dúvida, assim, quando troca costume, como a gente perguntou, troca habilidade, será que troca? Não sei se pode ser bom se você manter um equilíbrio, né? É. Competitivo de jogo
porque, bom, no caso do Mega Man, cada armadura ela te proporciona uma habilidade. Habilidade, exato. Então, seria bacana, seria legal. E seria até, vamos botar assim, o que a gente espera. Como a gente comentou, né? Mais coisas, mais coisa, mais... これらの数字の横にダッシュがついていましたね。これは基本的な体術が他ファイターを元にしているものなので、少し扱いを変えてダッシュファイターとしています。Aí, por exemplo, eles estão falando que esse aqui, que são baseados em outros personagens do que já estão inseridos, eles vão ter voice acting diferente. Particularmente, eu acho que seria mais saudável pro competitivo se fosse só skins e mudasse só os efeitos. Entendeu? Tipo, Mega Man de fogo, daria coisa. As habilidades seriam mesmas, mas sei lá, o canhão dele fosse fogo de sair em vez de normal, pulso normal, entendeu? Acho que fica melhor, porque se for botar pra cá, uma habilidade diferente. Bom, nível de dificuldade, o pessoal gosta disso também, né? E aí você tem que aprender como é que funciona com cada um. Sim, mas aí vem um lance do competitivo. Você viu quantos heróis tem ali. Agora bota várias skins pra cada. Só o Kirby lá, imagina. Uma habilidade diferente só pra Kirby. Pareceu 32 Kirbys ali, entendeu? Acho que skin funciona melhor. Acho que fica aqueles efeitos legais e tal. Bom, você tem mais experiência em competitivo do que eu, então realmente. Eu acho que no mais eu penso mais em como é divertido jogar. Quando tem tipo os efeitos diferentes. Ou tem os efeitos tem que ter, tá? Os efeitos tem que ter diferente. Porque senão, mudou skin, beleza. Mas o efeito é igual, então não tem graça. Cara, imagina uma luta só desses bichos. Acho que é o que tá acontecendo ali. Meu Deus! Sai da tinta! Sabe onde que eles estão? Olha! Weed Sisters! Caraca, mano! Eu acho que é o último dela. Tropa de assistência é tipo um strike, né? Você não conhece a mecânica? Quer dizer, eu conheço. Parece que é. Olha, eu joguei com o jogo dela. Do Fire Emblem. Ué, Luigi. Eu acho que é strike. E olha que tava apontando, né, cara? Strike. Tem Go Fight, por exemplo, no mais clássico, né? São personagens que ficam por fora, que você aperta no botão e ele vem pra ajudar. Entendi. Bomberman! Nossa! Caraca! Meu Deus! O que tá acontecendo aí? A estrelinha! Estrela! Que maneiro! Midna! Que maneiro! Não sei de onde é. Eu também não sei. Me perdoe, mas não sei. Meu Deus, cara! Nossa, que tipo, pode ser meio apelão isso aí, hein? Você acha que os efeitos, as magias e tal, Black Hole, Launch Star. O Black Hole era... Você já deve ter jogado o Bayonetta, com certeza. Sim. Então você sabe o que é. Fake Smash Ball. Novos mapas, né? Os Tower. Mario Galaxy? Mario Galaxy é legal, cara. Nossa, a mística do Final Fantasy. Meu Deus. Os gráficos melhoraram. Essa fase é clássica, né? Castelo. Nossa, o caos acontecendo. Caraca, o Spirit Train! Que maneiro, cara. Do Zelda, né? Foi o último que saiu pro DS. Spirit Train. Não faço ideia da onde é isso. Óbvio, tem que ter o Green Hill Zone do Sonic, né? Que irado, cara. Tava faltando mesmo. Não faço ideia também. Desculpa. Mas você tem aqui, ó, tá vendo? Sim, mas alguns símbolos até isso, assim. Esse Ripper Crew também não sei. Parece aquele cenário do Donkey Kong primeirão que ficava é verdade. Esse aí é do Splatoon, tá bem na cara, né? Aqui é o Squid aqui. Great Zelda. Splatoon Tower! Meu Deus! Assim, se cair, vai doer! Vai doer! Vai doer muito!
Putz, mesmo. Destruindo, nossa. Battlefield Omega Form. 終点化できるようにしました。すべてのステージが特殊化しています。広さや地形に違いはないので、お好みのゲームシリーズの音楽や背景で遊ぶことができます。Aqui fica as novas técnicas. Isso. 前作にはなかった新テクニックをちょっとだけご紹介しておきます。Então, fica em cima de daquele assim, né? Por exemplo, muito alto, se você cair já era, e o outro é mais pra você aproveitar o cenário e tudo mais. E mudou muito a habilidade de alguns, como se fosse buffs e nerfs. Tipo, o dodge dele agora é vezes 6 em vez de vezes 1. Mais rápido, né? O jogo, eu tô pensando que o jogo ele tá ficando mais rápido. Isso. Ele tá ficando mais ágil. Haja olho, nossa senhora. Nossa. AB でスマッシュ攻撃が出せるのは前作と同じです。A defesa no tempo certo, pra frente shield. ジャストシールドはシールドボタンを離した時に出ます。Pode dar counter. 今までは大きなリスクもなく使えていましたが、これからはちゃんとIsso pra competitivo é espetacular. Porque você faz a diferença, você deu o perfect shield assim, na hora certa, no momento certo, você ignora o dano do cara e ainda pode dar um counter. Isso é absurdo. Só que haja dedo, cara. Haja dedo, você tem que... Haja dedo e atenção também, né? Que no meio de tudo. Você tem que conhecer como é que funciona o outro personagem. O outro personagem. Para poder saber como que funciona o ataque dele e o timing do ataque para você apertar o botão no lugar certo, no momento certo. Caraca, pera aí. Isso é um console, é um controle. Dá pra usar o GameCube. Você pode usar todos. Os amigos vão funcionar. O amiibo, olha. Os amigos vão funcionar mesmo que não sejam da série do Smash Bros. Datas e FP que eu não sei o que é, pode ser transferido. Antes da gente partir. お祭りの時期がまたやってきます。発売できるその日までスタッフ一同頑張って開発していきますのでよろしくお願いします。ファイターが総出演することを最大の目標にしているので、新しいファイター追加についてはあんまり期待してほしくないなと思っています。Nós temos mais uma coisa para anunciar. こんな映像を用意しました。どうぞ。Aqueles agradecimentos e tal, e mais uma coisinha antes da gente acabar. Nossa, que foco que eles estão dando pro Smash Bros. Tá muito. Cara. Eita, vídeo. Ok. É o que, ó? Somos o Mario Mega Man. Vamos lá. O que temos aqui? Chefe do Metroid. Tá faltando palavra, peraí. Cara, a lista botânica desse. Regação geral, assim, na moral. A gente deixou isso pro final pra vocês terem aquele arrepiozinho assim. Toma um presentinho de leve pra vocês. Que irado, né, cara? A galera que não conhece esse, se eu não me engano, é o último chefe do Metroid clássico. Que irado, velho.
Caraca, peraí que eu tô... Opa, temos uma data. Available. Não, já tá? Ah, tá. Esse ano! Esse ano, caraca, dezembro desse ano, dia 7 pro Natal, do 12, hein? Pra galera então... pedir de presente de Natal pro papai e pra mamãe. Tudo, né, cara? Mano... Não, Não. Pera, agora você bugou a gente. UK. Pode ser 12 do 7. É 2019 ou foi 2018 que apareceu? 2018. Então... Bem lembrado. Então 2018 não tem... Tá certo, pode ser 12 do 7. Mais certinho pra vocês. Se a produção puder fazer esse favor depois pra gente aí. Porque fugiu a nossa... E vamos lá, Nintendo Treehouse Life, thanks for watching. Parece que... Foi só? Agora... Então, parece que terminou. Essa aqui, agora falta... Nintendo Treehouse. Eu acredito que sim. Acho que, vamos ver aqui o tempo aqui. A gente já tem 43 minutos. A galera aqui não tá falando mais. We have a very special guest for you this morning. We just saw a new character announced. Nate, why don't you tell us who we have and what we're going to see? 新しいキャラクターが発表されましたけれども、今日は特別にスペシャルゲストが登壇していただいて、ネイトさん紹介をお願いいたします。Yeah, I know that was probably a lot of Smash to digest for those of you viewing at home. Mr. Sakurai on video explained quite a bit to us, but we are very fortunate to have a live Mr. Sakurai here with us with his translator mas acabou. Eu acho que não acabou. Não, porque vai ter aquela ali. Beleza, nós somos os Smash Bros. Aí, o fim dele, botar na galera, teve mesmo coisa lançou o Last of Us 2. Aí tinha uma galera falando cortava, ia pra outro. Eu acho que é isso. Tanto que é o cara que tava conversando com a gente lá. Ele lá vai vir e faz mais. I'm really speechless at the fact that we've been working so hard and we're finally able to announce this game. So I think I'm just going to go home now. No, not yet. Well, I want to jump into some more specific details, but before we start, does Mr. Sakurai have anything he wants to say just in general about the game's development? もちろんこれからいろいろ紹介していきたいと思うんですけれども、その実演プレイの前に桜井さんからのメッセージは何かないでしょうか。今回とにかく今回の売りというのは全員登場を果たしたということです。O cara tá falando japonês. スマッシュブラザーズシリーズというのはもしかE した o ら rapaz lá dele tava traduzindo. ここまでやるのはもうほとんどないんじゃないかなとは思うんですよね。ぜひ楽しんでいただければと思います。So the biggest appeal of this game is really that every single fighter is back here, and may continue the Smash series in the future. But I don't know if we'll ever be able to pull this off. So I really hope that you'll enjoy this iteration of the game. O grande diferencial desse jogo é que tá todo mundo de volta e que a série pode continuar, mas eles não sabem se eles vão conseguir trazer todo mundo como eles fizeram nesse jogo. We only got a taste of Ridley at the very end, so what I was hoping we could do is maybe play through a little bit with Ridley live on stage here, so we can talk a little bit more about his moves and see what he looks like. Exatamente isso. ファイターたちの技とかをいろいろ説明していただきましたけれども、リドリーはほんの少しだけ見られましたので、estranho porque tá tendo delay de áudio e aparece o cara falando ali e ele tá falando em japonês e fica tipo... Oi. All right, yeah, let's go ahead and give you guys a tour. Where would you like to fight? どこで戦いましょうか。とりあえず説明だけなんで、その終点で。Pode? So I'm just going to do an explanation, so let's just go to final destination. Show. Que a gente bota pra gente deixar aqui ele sentindo. Show. Is actually a special version of Final Destination that temos is gameplay. Slightly different from the version that's in the full game. Temos gameplay. 今の終電が本編とちょっと違って E3 会場専用のバージョンですね。そうなってます。That's correct. And that was a bit of a change right there that we picked the stage before the characters. 今ご覧の通りちょっと違うところなんですけれども、一番最初に選ぶのがファイターじゃなくてステージですね。それについては後で説明しましょうか。はい。とりあえずリドリーについて説明します。Smash Bros. And let me get into Ridley now. リドリーは、ご存知の通り、いや知らない方もおられるかもしれませんが、メトロイドシリーズの、サムスの宿敵ですね。
As you may or may not know, Ridley is from the Metroid series and is the arch nemesis of Samus. Então, ele falou aqui que você pode ou não saber, mas o Ridley é da série do Metroid e é o arqui-inimigo da Samus. And comparatively, he's actually very tall. He's about 4 meters tall. その体育からとてもまとめるのが難しかったのですが、特に海外からの要望がすごく高かったためにリドリーを実践させることにしました。And because of that, it was very hard to actually get him into the game in a working condition, but there was a lot of outcry from fans, especially overseas, so we decided to put him in. Okay. Por causa disso, foi muito complicado fazer ele aparecer no jogo. Mas tinha muitos fãs pedindo a presença dele, principalmente os fãs internacionais. スマブラ X でアドベンチャーモードというのがありまして、サムスを壁にこすりつけたりしていましたが。And in Brawl, he made an appearance as a boss, and he would do moves like grabbing Samus and just dragging her across the wall. E realmente, do Metroid, tinha pouquíssima coisa. Tipo assim, tinha Samus sem a armadura dela, e tinha tipo umas skin pro Kirby, que tava com a cabeça de zumbi. E olha lá. Tá certo, cara. Parece que ele vai vir como boss, alguma coisa assim. E eu não consegui escutar o resto porque a gente tava falando. Tudo bem. Porque assim, tem o delayzinho do cara falando japonês e o cara traduzindo. Não tem problema não. And his neutral special is a fireball, as you can see. O especial dele é essa bola de fogo. You can throw multiple fireballs. E quando você estiver dando charge, você pode jogar várias. And just like the original game, his weak point is actually when he's charging up the fireball in his mouth. Como no jogo, o ponto fraco dele quando ele tá fazendo charging é na boca. So just from that one hit, he took about 26% of damage right now, but you take big damage. あと、さっき間違えて使ってしまった必殺技上、こういう吹き技になってるんですが。And his up special is what you just saw right here. Up special. Esse é o up special. And you can go in any 4 directions you'd like. 斜め前と斜め下では少し角度が違うんですね。And you can actually set it to diagonally down or forward or diagonally down backwards, and the angle is a little bit different for each. Só de Smash Bros deve ter uns 30. É uns 35 mais ou menos. And this has a very unique attribute. Uns 35, exato. Pô, já foi muita coisa. A conferência tem 50 minutos de conferência. Nintendo normalmente tem 1h30 máximo de conferência. Eu tô. Smash Bros. Smash Bros. Será que não vai ter Metroid? Sim, talvez eles passem um videozinho no final. So this move actually has a sweet spot, and when you hit it right at the sweet spot, it takes huge, massive damage. But if you don't and just attack him normally, it's very minimal damage. これはやっぱり4人対戦の時の方が当たりやすいと思います。And I think, relatively speaking, I think it's easier to hit that sweet spot when you're doing a 4-player match. ということで、リドリーの説明は以上です。Alright, and I think that wraps up Ridley's moveset. Well, I'd like to stop just getting beaten up here for a second, so I was kind of hoping that next maybe we could actually play a match and see what it looks like in action. How do you guys feel about that? Teve aquela explosão de jogos, né? お読みしたいと思ってますけれども、せっかくですので、ネッツさんとエリックさんが2人で対戦してもらいましょうか。はい。Sounds good. I don't think you're gonna stop getting beaten up, but Isso, Xenoblade, mesmo. わからないんですけれども。 Isso. じゃあとりあえずサムスとリドリーですね。少し解説を交えながら。E o foco agora na parada. Alright, Samus and Ridley, and I'll do some commentating while we're battling. Não sei, né, cara? Vamos ver como é que vai ser. まず先ほど少し触れていたステージセレクトの方が先だったという話について。 So first I'd like to start off with what Nate mentioned earlier about having stage select before you select the fighters. ステージには少なくともファイターに対する相性というのがあります。極端な話だとリトルマックだと平地が有利なんですね。Every fighter and every stage has advantage and disadvantage. So if you look at kind of the extreme, Little Mac is very useful on flat surface. そこで
tenho certeza. Eu acho. O Cloud eu acho que já apareceu no jogo da Sony, que a Sony fez uma vez, foi um jogo estilo. Vamos mostrar na cara dura. Copiou drasticamente o Smash Bros, né? E eu acho que tinha o Cloud. Mas aí eu não lembro se tinha o Smash. 今、スコア表示が出たのがお分かりでしょうか。1対1の場合、ああいうスコア表示を行うことにしました。0になったら負けです。And then for one-on-one battles, we decided to put a score, display the score like that. And obviously, you lose when you reach 0. E aí depois, pra quem gosta, quem conhece o Metroid, Good triumphs. 復帰ができなかったですね。なんかネイトさんって容赦ないですよね。Essa galera concordou toda a situação que teve com o Kojima, que é o criador da série Metal Gear. O cara hoje não ganha mais dinheiro nenhum porque criou o personagem, é tudo da Capcom. Agora eles usam a bel prazer como eles querem. Reflexo disso. There we go. Oh, come on, man. That should be illegal. Acho que o Snake no Smash Bros não é uma coisa ruim. Não é, mas assim, o fato que eu digo assim, agora eles não queriam tentar enxugar tudo que pode pra poder tirar dinheiro da série, entendeu? Porque o Kojima não tá mais lá. Então eles sabem que não vai vir jogo mais potencial. Isso aí. ムービー中でも話をしていましたワンオンワンダメージというのが適用されているので、普通に4人対戦でやるときよりもダメージ値が高くなっています。And as I mentioned in the video earlier, Porque there ano is passado one-on-one eles incitaram o damage hype da where galera you com take on more aquele damage, and that's been logozinho implemented Metroid here. 4. そうこうしてる間に今同点になってますね。And as we speak, we're at Aí tie agora right now. eles já adicionam mais coisas do Metroid no Smash Bros. Assim, tá tudo indicando que vai ter, né? Até porque eles estão dando um foco muito forte. This new item is called Black Hole. その中に中心に相手を吸い込むタイプの。O Riddle parece que é aquele personagem que você vai abrir por último, sabe? あとお話しした通り、アシストフィーリアを撃墜することができますが、これはタイム制とかじゃないと得点が関係ないので、今回はそんなにメリットはないかも。起きましたね。And I was talking about assist trophies, and it usually only gets points in time matches, but as we're speaking, we got a Parece que é uma parada especial entre eles ali, né? O especial era dele, ela pegou a nave, olha que maneiro. Não, então, foi o especial dele, isso que eu achei bacana. Parece que essa animação é só com ela, né? Tipo, com a nave dela e ele. Legal. Animation. And it looks like we've added some new to the game as well. 新しいポケモンも今出ましたよね。あれは前作から出ています。ダークライですね。Yeah, that's Darkrai from the previous title. ギャラガはまだダメージが低いので簡単に助かります。So yeah, the damage ratio was low, and that's why we were able to get out of Lost Galaga. お、新しいボンバーです。And this is a new item. Let's just stick this up in the air real quick. Oh, come over here. Come over here. That was bad. 今ワークスターにも新しい仕様がつきまして、上を押してると時間を調整できるようになりました。早く落ちたり遅く落ちたりすることができます。And we actually added a new spec to the warp star. So holding up, you can actually delay when the warp star falls, and you can adjust when, either make it quickly or slower. 今サムスがカレーを出ましたけれども、前から疑問だったんですけど、海外の人ってカレーを分かるんですか？ I was always curious, you know, Samus ate the curry, but I was wondering, do overseas people get that, you know? Oh yeah, Americans love curry. アメリカ人が辛口のカレーが大好きです。知りませんでした。I didn't know that. Good to know. I just like to point out that I won while we were talking. 今喋ってる間にネイトさんが優勝しましたねって。そうですね。おめでとうございます。Cara, você não viu o Wolfenstein 2? Ele é pesadíssimo, cara. サムスなんでそういうことするんですか？リトリがそれだけ悪いことしたんですか？ Mr. Sakurai, would you like to play with me? じゃあ4人で戦いましょうか。やりますか？ Let's do a 4-player match. What do you guys say? じゃあ4人対戦しましょう。はい。どちらで？じゃあ桜井さんはこっちじゃなくてこれだ。 I think over on this one. Problemas entre as com os frames.
você troca de TV pra portátil. Mas nada muito problemático. Às vezes dá um delay ou outro. Nada que impeça a sua diversão. A ciência da coisa, né? Tipo, você tá transformando um videogame em portátil e ele mantém qualidade. Assim, na TV ele vai até 1080. Quando ele vai no portátil, ele suporta até 720. Mas ainda assim, né? Ainda é HD. Portátil. 1080 na TV se torna uma TV desse tamanho. Mas por que você precisa mais do que 720 numa tela pequena? Você não vai diminuir a sua diversão se você, sei lá, diminuir metade. E aí aquele tempo na verdade isso é uma torre. O que é isso no jogo? No jogo você tem que escalar essas torres para poder liberar o mapa. Ele escaneia a área. É um dos pontos altos de altura mesmo, sabe? Não de ponto alto do jogo, onde você tem mas ali em cima a visão do cenário todo. Mas ali em cima bem no caminho da torre, não é? Não, você só sobe, tá vendo aquela mesa ali? Você vai com o seu tabletzinho, que é o Shinkansen, e coloca ali. E aí ele vai fazer um scan da área, vou botar assim, porque você corre, você esqueceu tudo. Mas Slate, que é o seu guia, ela tá zerada. Então o que você tem que fazer? Você tem que explorar o mundo, abrir tudo. E a forma de você abrir, primeiro, tá tudo aberto. Você não tem informação nenhuma, entendeu? E aí você vai, explora o mundo e você tem que subir essas torres, que elas são muito altas. E quando você vai chegando nos lugares, as primeiras é só você chegar e subir. O máximo tem uns inimigos embaixo, você derrotar eles pegam você. Mas aí tem uns puzzlezinhos pra você conseguir subir. E ela te dá um mapa, vamos botar assim. Ele abre o mapa daquela região, que é aquela coisa que ela representava. Uma parada que tem no Assassin's Creed, né? Assassin's Creed são vários pontos. Aí é o maior, então você pega o pote geral da Isso, quando você abre, você vê que o mapa, ele tá naquele esquema assim, meio sonar, né? Preto, com umas linhas, volta. ビデオでも見られましたけれども、ガンドルフが今回はそうですね、ソードの攻撃もできるようになりました。Tem várias. Tem várias, então, acho que eu não lembro quantas áreas são. Mas aí é dividido em areiazinhas. O que o mapa do jogo, ele é, exatamente, é a mesma coisa. O mapa ele é enorme. Enorme. E você tem que subir pra poder você abrir. Porque você não sabe onde você tá indo se você não tiver um mapa. Basicamente, a gente tá falando, galera, do Zelda que foi lançado na última E3, que é absurdo, um mapa enorme, várias coisas. Esse cenário é desse jogo. いや、結構負けてると思いますので、違うと思います。 Tem aqui, aqui é o Harold Castle. E aí você tem vários lugares. E é porque eu não tenho que mostrar. E aí você vai abrindo e ele te dá um mapa, ele só não te dá a localização dos templos. Porque o templo é uma coisa que você tem que achar também. Sim, uma parada que eu não acho legal, por exemplo, nessas gameplays um pouco mais longas, que nem o Smash Bros. Ele tem um jogo um pouco mais longo que bota com 4 pessoas. A gente tem que mostrar algumas coisas diferentes em cima, tipo assim, olha a quantidade de tempo de uma conferência que eles botam pra ficar 4 pessoas ficarem jogando o jogo inteiro, entendeu? Já deve estar jogando aí uns 5 minutos só os 4. Eu tô aqui tagarelando sobre o jogo. Não, mas eles não estão falando nada. Estão falando pouca coisa, tipo assim, a eles polícia estão aqui, comentando sobre os personagens que eles estão usando. Tá? O negócio aqui, toda vez que eu paro pra escutar, o cara que tá falando em japonês.
Demon King. でも1点もらいました。I did get 1 point though. Eles estão basicamente discutindo o gameplay do... Que era uma parada que eles já mostraram antes, né? Então, essa é uma parada, como eu te falei, repetitiva. Por exemplo, parece que são as impressões das pessoas que estão ali jogando, entendeu? Pode crer. Basicamente dos desenvolvedores. É que esse cara aqui é esse cara. E o outro é o desenvolvedor, esse cara aqui é o tradutor dele. E esses outros aqui são os que estão jogando também com ele. Só que aquela coisa, o desenvolvedor parece que consegue falar e jogar. Os outros caras não exatamente. O que está acontecendo aqui? O cara que desenvolveu o jogo tá dando pra gente. Self-destruct's not gonna help things. Quem ganhou foi o Link. Sei lá quem jogou. Oh, look at that. That's a ringer. That is a ringer. Que bosta. それはちょっとアンフェアじゃないですか。アンフェアですね。ずるいですよね。ずるいですね。I guess it is unfair. 本当すみません。Sorry about that. 悪いことした？ Did I do something bad? Wow, that was fun. Yeah, that was. Yeah. I almost want to play again. Yes. 楽しかったですね。 Nossa, que animação. Vou falar, nossa, foi divertido. Eu quero jogar de novo. I need a little break first. Parece que ele disse isso. Quem é o primeiro ali? É, o cara falou assim, nossa, isso foi divertido. Olha, eu quero jogar de novo. なんか放送であることを忘れて遊んじゃいますね。You know, it's this type of game where you kind of forget that you're on live, so you just want to play and have fun. Esse tipo de jogo você meio que esquece que você tá na live, você só quer se divertir. We also in the direct we talked about how this game is going to use all of the previous amiibo. まあ今朝はリズリの紹介もできましたし、ダイレクトの中には今回のスマブラは過去のアミーボは全部使えるようになるっていう話がありましたよね。そうですね。So that does leave us with the question of what would happen in the case of if you wanted a Ridley amiibo. ってことはリドリーのアミーボは結局どうなるかっていうのが思いますよね。まあ思うでしょうね。Yeah, I would think so. I think maybe we should take this opportunity to show expanjando detailed Ridley amiibo that cara dos amigos. Tipo, não, pera, você tira os controles da frente. せっかくですので、本当にね、ディテールがすごい。Galera, pra quem não sabe, eu não ソフトと同発なんですけれども、 o amiibo é como se fossem uns toquezinhos reais, né? Assim, botar uma miniatura. Eles são tokens, And we de also fato. have a new Inkling amiibo for the Smash Bros. Series. São aqueles toquinzinhos. E esses toquinzinhos você pode pegar e usar o código dele dentro do jogo. Então é como se você comprasse uma miniatura que você usa dentro do jogo para ganhar alguma coisa. Você está unindo como se fosse miniaturas barra brinquedos com o universo de games. Coisa que a gente sabe, principalmenteインクリングのアミーボって初めてではないじゃないですか。そこで前のインクリングのアミーボとどこが違うっていうところを一つ挙げると、実は後ろのタンクのメーターの三角の位置が違うんですね。So there is already an Inkling amiibo, and now that we have a Smash Inkling amiibo, and I wanted to kind of point out one difference between those two, and it's that the little triangle ticker on the ink tank behind the ink tank, the location of that triangle ticker is different. os caras já compram pra それ caramba. はスプラッシュボムを1回投げた時に減るインクの量を表しています。これはスマブラでは必殺技になっているので結構たくさんスプラッシュボムを打てるんですね。 Aquela alma de だから仕様 colecionador. が変わってそうなって Vamos います juntar que, And que essa that galera gosta dessa denotes how much ink alma you de use up when you colecionador. use the splat bomb. But the amount of ink you use in Splatoon and Smash is different. It's in Smash it's a special move. We can use a lot more splat bombs, so the spec is a Quando little o cara different. pegou assim, o desenvolvedor pegou assim, Details, man. Details. Passou And although we don't have a óculosinho figure to assim, show olho assim. today, we did also Porque aí você introduce não tinha dado Daisy mais as an pra Echo sua... Fighter in the game, and we can Por isso, confirm vamos that botar there will assim, also sua action be figure. Daisy Só amiibo in the sim, Smash claro. Bros. Series É, releasing você não vai as comprar well. um totemzinho. Aquela parada Porque tia. é um totemzinho. A sua tia chegando Porque assim, dá um né? negócio Domingo legal. assim. Olha que brinquedinho bonito. Não, é um brinquedo. Não é um brinquedo. Pô, nem me fala, cara. Os meus em casa ficam tipo... Chega. Quando chega criança lá em casa, parece que chega alguém e fala assim, não entra no carro daquela garota. Se você Daquela quebrar... garota. Quick rematch. Let's do it. I think we're over there. Vamos jogar de novo. おこれ届かない。 Quer dizer,
Sweet. Thank you. Nope, that one's a little bit shorter. There we go. Eu não vi, sabe por quê? Porque eles colocaram no outro jogo. Cenário de Xenoblade. Well, we did talk about Inkling, so shall we go to the Inkling stage? Na última versão, saiu o cenário de Xenoblade. É o Garplanes. E tem personagem de Xenoblade nesse aí? Tem, o Shulk. Maybe someone can be the Inkling. Então, Shulk. I'm going Pokemon. Okay. Aí o Garplanes, que é o... Talvez tenha, né? Só que como eu não tenho o Shulk aqui, talvez eles não tenham colocado. Tá, vamos lá. Repetindo aquilo que eu comentei. Eu acho extremamente desnecessário botar tanta parada assim de um gameplay de jogo de luta numa conferência que você tem que mostrar jogo. Acho muito fortemente que estão muito. Entendeu? Tipo assim, tem tempo aqui. Tá, pessoal, aqui. É uma conferência que você vai mostrar jogo e você fica mostrando a mesma coisa, por mais que seja diferente, vai saturar. Eu já tô meio que tipo, legal. Eu já tô agora. E olha que você, né, curte muito a Nintendo. E o detalhe é que é o seguinte, eles estão agindo como se fosse uma live deles em casa, não tá sendo a E3, tá? Oh, meu Deus, teve pouca coisa. A Nintendo ano passado já foi uma cara um pouco diferente, não acabou ainda, posso estar queimando minha língua, mas ano passado fizeram um ato bacana, mostraram as paradas, Mario Odyssey, você saiu delas. Eu lembro que foi o maior hype com o vídeo do Mario Odyssey. Deve ter sido deles. Ou pode ter sido... Vê se a internet tá de boa. Tá com internet. Tá com internet. Dá um F5zinho aí. Pode ter sido a live deles. So this stage has a lot of hills, so it's actually kind of difficult to use items properly. Toころでそのスマッシュボールは危ないですよ。Esse cenário ele tem muitos altos e baixos, assim, muitos rios, tipo. E que isso pode dificultar muito no quesito usar item. Eu acho que essas coisas seria interessante deixar pro jogador descobrir sozinho. Como a gente acabou de comentar sobre o fato de a gente tá numa E3, né? A gente não tá na livezinha da digital da Nintendo. Já temos 1h10 de conferência da Nintendo e, cara, já tá chegando perto de 1 hora de Smash Bros. Tá chegando, deixa eu dar uma olhada aqui. Has a lot of hills, so it's actually kind of difficult to use items properly. Eu acho que o Link tava falando faz um certo sentido. Não espera muito da conferência da Nintendo esse ano. Porque, vou te falar, a conferência pra mim, ontem amei. Foi muito maneira a conferência da Sony, curti muitas paradas. Mas a conferência da Bethesda os caras lançaram Doom, os caras lançaram Over Scrolls, que é a galera que conhece como Skyrim, né? Eu até perguntei como não tem familiaridade, né? Perguntei pro Bernardo ontem. Como é que funciona esse negócio aí do Elder Scrolls? Porque eu sei que o Skyrim é o subtítulo do Elder Scrolls. Isso, o Elder Scrolls, eles são vários jogos que já tiveram, e o Skyrim sim é só o reino. Aí cada jogo do Elder Scrolls parece ser um reino diferente, né? O Skyrim é um meio nórdico e tal, e a gente ainda não sabe qual vai ser. A gente especulou umas paradas, mas isso aí a galera só vai conferir direto lá na live. Que a gente fez da Bethesda. Alguma coisa que a gente quando o áudio daquele cara começar ali. So the characters you just saw, it's part of the E3 version, and I think this version will may become playable and in certain
time, and I hope that, and obviously we're in the middle of development, and balancing is still being made, so there may be some changes, but I hope that if you have the opportunity, check it out. We can't include all the characters, but I think you'll get a good feel for it. And I really hope you look forward to the release of the game. It's great. Well, it's been really fun losing to you over and over again. Thank you so much for spending time with us today. It's been really fun. もうずっと負けっぱなしでしたけれども、本当に楽しかった。時間どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you very much. And thank you for tuning in Treehouse Live. We have more coming up. There will be more Smash Brothers with a lot of detail on additional characters over the course of E3. But coming up next after a short break, we're going to have the world's hands-on play with Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee, along with a very special guest. で、Treehouse Live はこの後続きますけれども、そしてスマブラの紹介もどんどんこの3日間紹介していきますけれども、次はPokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee の世界初実演プレイを紹介します。多少ブレイクがありますけれども、その後特別なゲストもまたしますので、引き続きよろしくお願いします。Já já, espero, nada contra, tá, galera? Mas já tem quase 1 hora de Smash Bros. Então que, por favor, seja Metroid. Eu acredito que não vai ter mais nada do Smash Bros. Pelo que eles falaram agora. Assim, porque eles... O discurso que ele fez ali foi meio que um discurso de finalização. Olha, esse foi o Smash Bros. Que a gente trouxe para E3. Será que vem agora o Metroid? Vamos ver. Tomara. Provavelmente quando eu chegar em casa eu já vou ligar o Switch e vou, tipo... Será que já tem Fortnite lá? Já tem. Na verdade eu assisti de noite, não foi? É horário do Pacífico. 10 da noite, Pacífico, não me lembro qual horário. Eu sei que eles falaram do Fallout Shelter. Fallout Shelter. É o Fallout Shelter e também tem o 7.6, que é o novo que saiu, né? Isso, 7.6, o Fallout Shelter, o Bernardo tinha falado que ia vir pro Switch. Sim. E aí depois... Eu não lembro qual foi o dia, se foi ontem. Não, foi ontem mesmo. Antes de ontem. Ah, não lembro. Eu abri e tava lá, baixa agora. De graça, Fallout Shelter. Foi. E tipo assim, no dia seguinte já tava lá. Então provavelmente amanhã, com certeza, eu já vou poder baixar o Fortnite. Espero ter espaço pra isso, porque eu ainda não adquiri um cartão de memória. E como não deu tempo... E ó, a galera ali do chat tá falando que o som tá com lag. Então, galera, então não é nosso, deles. Tá? É problema deles. Beleza? E eles estão tendo uma... Olha só pra você ver o quão desinteressante tá montada essa trilha da Nintendo esse ano. Começou essa da UK, tá? Tinha mais ou menos quase uns 17, 18 mil pessoas assistindo. Olha a quantidade agora. Mais da metade foi embora. Por quê? Porque tá chato. Eu achei que realmente não ó, tá aumentando um pouquinho. Mas tá nessa média, entendeu? Então tá melhor, não tá montado. Tudo bem, vamos lá. Tem gente que gosta muito de Smash Bros. Mas, por exemplo, eu acho o Smash Bros legal, mas podia ter uma conferência inteira, uma conferência inteira só com Smash Bros. Sim, Smash Bros não é como diria, como a gente tá no UK, não é a minha xícara de chá, tá? Mas eu acho legal, é divertido ver os outros jogando e ver a reação deles. Tipo, os caras estavam jogando e parecia que não tava tendo nada, saca? Estou desapontado, e aí... Vai ter outro jogo. Galera querendo Mario Galaxy 3. Era no Metroid, né? Teve muita gente comentando e assim, falando, e aí, qual vai ser? Tem coisa diferente? Vai voltar, não vai voltar? Eu não quero mais nenhum Smash Bros. E o pior, né, cara, você voltando a dizer, estamos na conferência da Nintendo e tá ali, ó. Tipo, tela de loot. What the fuck? Né? A gente tá falando da Nintendo, velho. A gente não tá falando de, né? A gente tá falando de E3. E os caras estão botando tela de load. A gente sabe que a maioria das paradas da Nintendo, se não quase todas as conferências, são gravadas, né? Eles só botam ao vivo, às vezes só alguma gameplay ou algo do tipo assim que eles estão jogando, mas a maioria é gravada. Isso repercute de você ter tela de load? Sim. Isso é bom? Não.
mesmo é, a gente tá esperando uma feira ao vivo em que vocês façam um show. Gente, dá uma olhada, não é questão de falar Xbox ou Sony, não. Dá uma olhada na da Sony que a gente fez ontem. Cara, foi lindo. Os caras começaram numa espécie de igreja que tem, assim, que é cenário do Last of Us. Aí começaram dali, os caras chegaram, deram ponto, tiveram uma mesa conversando rápido, papo uns 15 minutos, cortaram. Toda a galera que tava nessa igreja foi transportada, foi levada para um teatro com uma tela de IMAX enorme, assim. Sério, veja depois. Ela tá meio preguiçosa esse ano, realmente. Eu não sei se é porque eles estão mudando o setting, vamos botar assim, vai que aquela conversa ali realmente foi ao vivo, eles têm que mudar o setting, não querem mostrar a mudança do setting. Cara. Mas, é legal você ter uma mesa pra discutir e jogar, mas acho que eles poderiam ter planejado isso melhor. Sim, eu concordo com você. E aí? Nessa transição. O pessoal reclamando muito ali no chat, e aí o pessoal já até pediu remake de Zelda de DS. Eu acho que a gente vai ter que filtrar alguns comentários, né? Pois é, com certeza. Cara... O pessoal querendo Animal Crossing pro Switch. Estou um pouquinho desapontado com a Nintendo. A Nintendo que ano passado pra mim foi uma das melhores conferências. Esse ano tá bem fraquinho. Shrek for Smash. Ele nenhum amigo? Claro que tem. Bom, os dois únicos amigos que mostraram novos foi o da... eu não sei o nome dela, porque eu não jogo Splatoon. Inkling. E o Ridley, que já estão em desenvolvimento. Eu gostei muito de saber do Shovel Knight. Pedindo... Nintendo. Gente, calma, vamos... Eu quero almoçar. Todo mundo quer. Todo mundo, ó. Gente, querendo Pikmin 4. Gente, a trilha sonora tá aqui realmente. Antes tocou Zelda, agora tá tocando Pokémon. Essa aqui é Road of Victory, eu acho. Cadê a Nintendo? Vamos lá. Opa. Good morning, everyone, and welcome back to Nintendo Treehouse Live at the LA Convention Center and E3. 皆さんおはようございます。ツリーハウスライブようこそ。またロサンゼルスの E3 の会場から配信してます。Today we are very, very fortunate. We have a very special guest. Falar de Pokémon. Pikachu with him. 今朝は特別なゲスト。ゲームフリークの増田さんとピカチュウも連れてきました。And translating for him, we have David, along with Evie. お願いして、Evie も連れてきてます。I am Bill Trinan and from Nintendo. で、我々は Nintendo のビルトリネンとします。よろしくお願いします。Então, ele só tá apresentando a galera. Before we begin playing, Masuda-san, I wanted to hear from you, and I think everybody would like to hear from you. Jogar Pokémon, basicamente. What are your goals in designing and developing Pokémon Let's Go Pikachu and Pokémon Let's Go Eevee? じゃあ、実演プレイを始まる前に増田さんの方から、今回のピカチュウ Let's Goポケモンレッツゴーピカチュウ、ポケモンレッツゴーイービーの開発にあたって一番達成したいこと、目的っていうのが何なんでしょうか。そうですね、一番初めやっぱり考えてたのは本当に世界中の多くの人に遊んでもらいたいなって思って、今まで携帯型のゲーム機で開発をしてきましたけど、今回スイッチということでやっぱりリビングでみんなでワイワイと楽しんでほしいなと思って。そういう意味でみんなが遊べるポケットモンスターを開発しようと思いました。So as we always do with the Pokemon games, we really want everyone around the world to really enjoy these games. Up until now, we've developed them on handheld systems, but this time around, of course, it's on Nintendo Switch, which we envision people are going to be playing in their living rooms. So we had another take on
Pokemon in general, you know, what would that look like? What would a Pokemon for everyone be? それ考えたときに eles sempre 自 estavam 分たちやっぱり fazendo 子供 para たちが今 3DS ポケモ e ン GO dessa とか vez で eles プ projetaram レイできてない人たちもいるので pro Switch ポ que ケ eles モン GO imaginam que ユ as ーザー pessoas も estão jogando 本編は na 遊 sua んだことなか sala ったり e す se るので divertindo みんなで e tudo 本 mais. 当に楽しめるとGO ユーザーも子供たちも今までのファンのみんなも楽しめるポケットモンスターそれが今回のレッツゴーピカチュウレッツゴーイブになります I also had in mind a lot of the younger kids who maybe don't have their own smartphones to play Pokemon Go. There's so many people out there playing Pokemon Go, but some of the younger kids maybe didn't get a chance to do that. So I had them in mind, as well as all of our existing fans, really wanting this to be truly a Pokemon for everyone. Great, well why don't we take a look at the game and show the world Isso Pokemon também Let's Go Pikachu. eles pensaram nisso também porque tem crianças que não podem jogar Pokémon GO, não tem telefone para jogar Pokémon GO, então This is Viridian Forest that we have just entered. 今、常盤の森ですよね。そうです。ここは eles quiseram fazer um 皆 jogo さん para 昔の agradar 常盤の森を todos os fãs. 覚えてます Então, でしょうか。 se você こ não んな pode jogar 3D Pokémon で GO, você 美しい joga esse Pokémon 常 que 盤 vai の ser 森に bem なりました。 parecido. This may be a E quem familiar joga Pokémon location GO, for a lot você of vai ter our aquela fans that played interação. the older games, but they've kind of come back E o to jogo life tá in bonito, né, 3D cara? Eu here. vi algumas gameplays agora. Yes, it looks wonderful. You can see Pokemon out in the field. You can see the shafts of light. preto e branco ainda. É uma coisa bonita de ver. 草むらのポケモン見えたりしてますし。そうですね。みんな出てきてますね。草むらから。そうですね。You see all the Pokemon popping up from the grass. And I see here that we've entered now a wild Pokemon battle, and we've changed the mechanics for how we're capturing wild Pokemon. Can you tell us about that a bit? で今は野生のポケモンの捕まえる画面ですよね。これは多少変わりましたよね。それをちょっと説明していただけますか。そうですね。今までバトルで押して野生ポケモンの HP を減らしてボールを投げるっていう仕組みだったんですけど、今回はリビングで家族で家庭でみんなで遊んでもらうということから、直感的にこうジョイコンを片手で持って投げると、ボールを投げて捕まえる遊びっていうのを中心にしています。 Mas isso tá me lembrando muito o esquema do Pokémon GO. Você joga de Pokébola, tem que jogar Berry, But with these games being on Nintendo Switch and of course in the living room, we figured people would be playing along with their friends and family. And we wanted to do a new take on this kind of Pokemon catching experience with these intuitive controls where you're just kind of flicking the Nintendo Switch controller and throwing out Pokeballs. これポケモン GO で直感的にこうスマホでボールを投げてたんですけども、それがかなり多くの方に遊びやすく受け入れられたっていうのもあって、今回それをさらにスイッチのジョイコンでジョイコン振るっていう遊びに体験型に進化させました。That's taking a hint from Pokemon Go, which I worked on and came up with the catching mechanic in that, which used the smartphone controls. People found that really intuitive. I think they're widely accepted and kind of gained a lot of popularity. So I wanted to do a take on that using the Joy-Con to a similar style where it's much more interactive and kind of a experiential thing. Yes, and in fact, you mentioned the Joy-Con, and Teresa is playing with a single Joy-Con. You're able to play the entire game with just one Joy-Con. で今、ジョイコンの話が出ましたけれども、実はジョイコン片手で遊べるようになってますよね。すべての操作ができるようになってます。これ意外と快適で、皆さんポップコーンを食べながら片手でゲームが遊べるっていう sair de casa com o Switch enquanto outra pessoa e batalhar com ela. Isso é Joy-Con being able to play the entire game with it is a very comfortable and kind of a pleasurable experience. You can maybe be eating popcorn with your other hand, for example. And I also see that when you capture wild Pokemon, you earn experience points, and those get shared among the entire Pokemon in your party. で今見たように野生のポケモンを捕まえると経験値がたまりますよね。それがパーティーのポケモンに割り当てますよね。そうですね。これでPokémon GO 手持ちのポケモンたちがどんどんこう強くなっていくということにcaptura o Pokémon, não necessariamente você tem batalhas. 捕まえることで Que até agora a gente não viu exatamente batalha nenhuma, né? A gente só viu pegando Pokémon. E ele estava dizendo que quando você captura o Pokémon ganha XP, experiência. E você faz eles fazem um papo. Ok. Parece que esse jogo vai ser focado em experiências de capturar Pokémon. でポケモンの捕まえる時の投げ方もいろいろ工夫してますよね。そうですね。
Eu que não sei como é que funciona realmente porque eu jogo muito pouco Pokémon Go. Tem no telefone, mas é aquela coisa. Eu lembro de tirar. Eu lembro de jogar. Esqueço de jogar, na verdade. Que você fala, Pokémon Go é bem básico, né? Você vai no turismo aí, procurando Pokémon, cada lugar tem Pokémon e você captura. Centenários também, de acordo com o espaço físico real. Então, aí ó, não sei se você reparou, mas os Pokémons agora eles ficam aparecendo. Não é tipo, no matinho você não sabe o que vem. Você viu o Pikachu ali, você vai de encontro aquele Pikachu e aquele Pikachu. Você só não sabe o que vai vir com ele, né? Qual é o level dele. Essas coisas. So, Teresa, do you want to try a side throw or something like that? Yeah, definitely. And because Pikachu is a little bit more of a challenge to catch, I'm going to switch to an Ultra Ball. じゃあサイドスローをちょっと試してみますけれども、ピカチュウがより ela tá jogando, ela falou que ela vai tentar uma outra bola porque o Pikachu é um pouco mais difícil de pegar. Like a little bit of a diagonal throw there. Foi. A bateria. Nice job. Tá, só um minutinho, galera. Vou pegar só aqui a carga rapidinho e já volto, deixando o CG pra Jaqueline. Now, I think we've been seeing as Teresa is walking around that her character has Pikachu on the shoulder, but there's also Charmander following her around. Can you talk a little bit about the differences between the two partner Pokemon? でご覧のように、テレサさんが歩き回っている間にピカチュウが肩に乗っていて後ろに人影が追ってるんですけれども、この2つのポケモンの違いについて説明していただけますか？主人公の肩に乗っているのが、相棒のピカチュウです。レッツゴーピカチュウでは、ピカチュウが、相棒として肩に乗っていて、レッツゴー EV では、頭の上に主人公の頭の上に、EV が乗って一緒に冒険を共にします。で、後ろにいるのは連れ歩きのポケモンでして、今回は、全ての、151のポケモンが連れ歩くことができます。で、場合によって大きなポケモンは乗ることができたりと、いろいろ楽しめます。In these games, you have your partner Pokemon, which is, of course, Pikachu and Let's Go Pikachu and Eevee and Let's Go Eevee. Pikachu rides on your shoulder, Eevee rides on your head. And besides that, you can have any of the other Pokemon that you catch in the game follow behind you, in addition to your partner Pokemon. Some of them, you can even ride on them if they're big enough, so there's definitely a lot of variation to the Pokemon that will follow you. And now I see we've entered into our first trainer battle. Então, what we see with the trainer battles is that this is a more traditional nesse jogo você tem um battle Pokémon screen mascote, que no caso é o Pikachu ou o Eevee. O Pikachu ele vai no seu ombro e o Eevee ele vai na sua cabeça. E você pode, em adicional, fazer outro Pokémon que você tenha na sua party seguir você. Ele pode ser qualquer Pokémon e dependendo do tamanho dele, você pode até montar nele. E aí agora a gente pegou uma batalha, né, a primeira batalha que a gente está vendo. 同じような、形でやっぱりこう人と人が、それぞれのポケモンを持って、勝負をするというのは、そこのポイントは押さえています。 Vamos botar assim, pra mim ficou bem mais apelativo, porque você tem esquema de batalha também. As they were in previous games. É exatamente isso que ele estava falando. Battle against the trainers in the game, but also do linked battles. So playing against other real players, battling each other with your Pokémon. なので今回は捕獲の時は contra jogadores, o jogo manteve o esquema tradicional de batalha. E em adicional você também tem as batalhas linkadas, ou seja, você pode jogar com outras pessoas online, contra outras pessoas online. Pokeballs, and then the battle gameplay, which is more traditional, selecting commands to fight issue moves. No caso, para Pokémons selvagens você tem só aquele esquema de capturar com a Pokébolinha e tal, mas continua o esquema de batalha contra outros personagens. Oh. 今まで歩き回りながら、草むらのポケモンが見えたりしてますけれども、周りに何かグラフィックスとかオーラが見えるようになってますね。
そうですね、大きさに合わせて赤いオーラがあったり青いオーラがあって、これも何匹も捕まえたくなる要素として設計してるんですけども、大きいポケモンがいたらぜひ捕まえてほしいなと。赤い We did this to really make it so you players would Você vai want to acostumar catch também, né? Even a bunch of the same species of Pokemon, so there's a little bit of differentiators there, like Então, é o que eu red tava aura falando, to você indicate pode bigger colocar Pokemon of that qualquer species, or blue Pokémon aura to indicate that que they're much você smaller tenha na than sua normal. party pra seguir você. Até aqueles grandes que você pode montar. Se ele for grande o suficiente pra você montar, você pode. Even just having Charmander follow you around like this is kind of fun as a Pokemon trainer. That's right, and I notice here that Pikachu Eu is já teve wagging its aqui tail. no vídeo de lançamento, teve cenas do personagem principal voar pra eles no Charizard. It's a special ability or power, you might say, of your partner Pokemon. It'll wag its tail when there's an item nearby and letting you know that there's something to pick up. So it looks like with the redesign of the Kanto region that as you've turned it into 3D, you've really taken that into account to kind of hide items throughout the world. cada Pokémon ele tem 今回の関東地方が especial, vou 3D で botar assim, 作ること que になって fica それを使っていろいろ工夫 o も Pokémon fica して seguindo ます você. し No caso, ア o イ do テムの工夫とかも Charmander してますね。 é que a luz da cauda dele permite que você venha e veja os itens no chão próximos. でそれはこうして 3D になったことで、楽しさとか面白さっていうのを、魅力的に見せるように、より魅力的に見せるように構築しています。That's right. I think the original games that we based these off of, back there on the Game Boy, 2D, pixel art, monochrome, or not monochrome, but, black and white pretty much. And these times, I think we've recreated them in 3D, so there's going to be a lot of fun things that players are going to be able to discover, and I think we've really made them just kind of look really more appealing than before. Yeah, I really love the graphic look of the game because it does feel like it's gotten a lot closer to what people may remember from the anime, which I think will be great for longtime fans. そうですね、このグラフィックスの表現がやはり過去のアニメに見たような印象が強いですね。それは長年のポケモンファンにとっては懐かしいんじゃないでしょうか。そうですね。もともとピカチュウ版をベースにしてるっていうのもあるんですけど、この主人公がもう肩にピカチュウ乗せてるのがもうサトシと冒険してるみたいな感じもありますし、ポケモンたちとどのように出会っていくかっていうのも、ちょっとこうなんていうんですね、アニメとか、今までの、そういったシリーズ、皆さんをずっと気にかけてくれていたその多くの映画であるとかカードであるとか、さまざまなものがこう混ざっているような感じにしています。Yeah, there's definitely that aspect. Of course, Pikachu being on your shoulder maybe even makes you feel a little bit like Ash from the animated series. In these games, it's not just the animated series, though. We've really tried to take an amalgamation of the different expressions that you see in the card game, for example, definitely the animated series and the animated movies, and really just trying to express that through how the Pokemon move about and how you encounter them in the game. De vários lugares, do anime, so I see we're in another wild Pokemon battle with Teresa doing an underthrow there. 今の野生のポケモンの捕まえる画面でアンダースローをしました。テレサがしてくれました。最初にボタンを E batalha você batalha com outra pessoa. ジョイコンのジャイロの部分を一回リセットしてます。なので一回ボタンを押して振るんですけども、このなんかジョイコンをどこでリセットするかによっていろんなテクニックもあったりするので、ぜひいろいろ試してほしいなと思います。It's a bit technical about how you can actually change your throwing technique, but when you press the mas quando você não tem, você tem com outro tipo de preocupação que geralmente era, poxa, eu não posso zerar o HP porque senão ele vai dar frente e eu não vou conseguir capturar. Aí agora é que é parecido. O Pokémon Go, você tem outras formas de se preocupar se você vai conseguir pegar o Pokémon ou não. Não prestar atenção se seu ataque tirou todo o HP. そうですね。思ってですね、本体ジャイロで本体ジャイロというか本体を動かして遊ぶような仕組みにしてます。その場合はボタンを押して的をポケモンに合わせてBボタンを押してボールを飛ばす。In handheld mode, it's a slightly different style of gameplay where you're actually taking the entire system itself and using the gyro inside of that. You press the button to get in position, and then there's a target that appears, and you've got to align that with the Pokemon, and then get your timing right, press the button to throw out the Pokeball. Yeah. So
But I think we also have another mode that perhaps we want to talk about that also takes advantage of the Switch on the second Joy-Con. で、今日はもうちょっと話をしたかったもう一つのモードがありますよね。はい。もう一つのジョイコンを使うオプションですね。はい。フィールド中に右下にですね、グリーンのusar o outro Joy-Con. Aí provavelmente agora ele vai entrar. Quer dizer, que esse quem tá jogando é a menina. Aí parece que alguém pegou o segundo Joy-Con ali. In the bottom right of the screen, or actually in the right of the screen in the battle mode, you may have just seen that, but it indicates that you can have a second player join your game simply by shaking the second controller, the second Joy-Con. Isso. Uma pessoa pra te ajudar. Que maneiro, cara. Finalmente, né, cara? Que legal. So I'm now playing together with Teresa. E ajudando. Não é tipo separado, você tá ajudando a outra pessoa. Give it a try. Try getting into full synchronization here in a line. A parada é que você tem que jogar sincronizado. É mais. 1, 2, 3. Aí, passou aí. Bacana, cara, é assim. Bom pra gente. That was a good throw. Com certeza. Por exemplo, eles conseguiram pegar, só que o Kakuna saiu. Detona menos no pescoço. Aí conseguiu. Mas você tá jogando, eu achei bem interessante isso. Que se recebe algum amigo em casa e tá jogando Pokémon. E aí, tipo, antigamente você tinha que, vou parar aqui pra gente fazer alguma coisa. Aí você recebe um amigo, vamos jogar Pokémon? Joga comigo. There were a lot of Pokemon trainers that were able to catch Pokemon without battling them, so you kind of get that sense here with the wild Pokemon encounters. It's really a cool simulation. まあそうですね、先ほどアニメの話は出ましたけれども、アニメの中には、バトルせずに野生のポケモンを捕まえたトレーナーたちはいましたので、やっぱりそういう実感もこのゲームではできますよね。そうですね。ボールをいかにこう、楽しく投げるかっていうのが遊びの一つにしています。Yeah, really how you throw out that Pokeball, that's really the entire experience of, catching Pokemon in this game. So we definitely put a lot of care into that. Yeah. It's actually, why don't we do a trainer battle? Okay. We're gonna try to dodge all of these Pokemon. They're swarming today. ポケモン一応トレーナーバトルやってみたいと思うんですけれども、ポケモンが結構多いですね。Tendo o gameplay realmente desse mas eu não acho que eles devam falar sobre o jogo que eles anunciaram para ano que vem, que seria uma próxima parte da franquia dessa próxima geração. トレーナーバトルでは協力プレイの場合は2人でも、バトルができますよね。これは初心者に向いては結構いいんですよね。そうですね。やっぱりリビングでプレイしてる時に誰か見つけてプレイしてる人をちょっとサポートしてみようかなって思ったり一緒に楽しめるように今回しています。 I think it's going to be a lot of fun if players are in their living room playing on their TVs and someone maybe comes in. You can just quickly join in the game and enjoy the experience together. Ele só falou, o Silvio falou só que o que a gente já tá falando aqui, né, que a pessoa pode estar jogando na TV, chegar e se juntar à diversão ali, jogando. 音楽をよりクラシックにして、テレビで、聞いても非常に高音質で楽しめるようにしてます。 We really took the original music from the Red and Blue games and kind of that classic take, but made them in really high fidelity this time around, so you can even really enjoy listening in your big screen TV, for example. Yeah, well, I've always been a fan, Masuda-san, of your work on the music in the Pokemon series, so I'm very excited to be able to experience that in my living room. 僕はもう長い間、Masudaさんの今までポケモンシリーズで作ってきた音楽の大ファンなので、ソファに座ってリビングでそれが聞こえるっていうのがすごい楽しみです。 Porque assim, você vence o cara, você conseguiu 3 bolas, você passa suas bolas, tá ligado? It was back in the Game Boy era, so this is super nostalgic for me. I'm really excited to. Tá mais pra aquela coisa, né? Você perdeu, você tem que me dar alguma coisa em troca do que você perdeu.
当時の遊びがまたテレビで遊べるっていうのがすごい懐かしさがありますね。良いですね。なんかそうなんですよ。当時のファンの子たちもそうですし、当時の子だと大体なんとなくこう冒険のどう進めたらいいかっていうのが分かると思うんで。初めてポケモンプレイする人と一緒にvocê ganha não sei quantos dinheiros por ter derrotado ele. Eu sei, o Tedês é engraçado. Desculpa. É que eu não entendo piada. É verdade, desculpa. Porque eu não entendo piada, foi mal. Generally know how the adventure goes in these games and be able to kind of give maybe advice or help maybe guide some of the younger players who may be enjoying these for the first time. It looks like Teresa has decided to swap out her Pokemon. Licença que eu vou botar o meu Onix aqui agora. Eu vou botar meu Onix aqui. Meu Deus. でかいの乗りましたね。Olha só. That is jumped on a big Onix there, that's for sure. Yeah, it's really cool that this game really does show Pokemon in their true scale format. So it's really interesting to see this tinier, smaller Pokemon versus the ever majestic Onix. そうですね。今回のソフトはポケモンの本当の規模を表してます。Aí estamos conversando. でっかいポケモンの違いを見せるっていうのがすごい面白いですね。はい。やっぱりでかいと乗りたくなる。Imaginaram você chegando com o Onix, o Ratatá assim, meu Deus, entra na bola, Ratatá. Entendeu? Ok. 結構アイデアとかをモーションデザイナーの人たちがいろいろ作ってくれました。But you're going to see that our animators got really creative with some of the Pokemon. For example, like Electrode, instead of walking, it's going to be rolling behind you like a ball. So it looks like we've gotten out of Viridian Forest and we have now come to Pewter City. おElectrode é um invés de andar, ele fica rolando, que nem uma bola mesmo. So who's this character that we're seeing? 今のキャラクターは誰でしょうか？これライバルですね。Esse personagem aqui é o rival. もそうですけど、主人公もそうですけど、ピカチュウ版の当時のそれとはちょっと違うキャラクターを登場させてます。So this is actually the rival in these games, and you'll see that it's different than the rival that appeared in Pokemon Yellow version, which these games are based off of. And there's a lot of other differences in the characters as well. 彼はライバルなんですけど結構親切で、時に怖がったりするんですけど、ちょっとどこで怖がるかをお楽しみにしてもらえればと思います。But you'll see, even though we're technically calling it your rival, he's actually quite kind to you. Of course, he has other personality traits, like he gets scared very easily, and I think you're going to have fun seeing in which situations he gets scared. Rival, na verdade, ele é bem amigável e legal com você. 新しいキャラクターを登場させることで、新しいイベントを作ったりっていうこともしています。So we've added some new events to the games compared to the originals, and also changed up the characters a bit to make them kind of feel fresh. That's great. Well, Teresa, since we just went through Viridian Forest and had a few battles, maybe we should go to the Pokemon Center and heal our Pokemon. 時和の森でいろいろバトルしてきましたので、ポケモンセンターでちょっと回復した方がいいんじゃないでしょうか。refrescantes, vamos botar assim. もうおなじみのポケモンセンターです。It's a pretty familiar location for fans, I think. I like how Pikachu jumps off your shoulder. ここでピカチュウが肩からカウンターに乗るっていうのがすごい可愛いですね。はい。あと今お気づきの方いらっしゃったかもしれないですけど、ドット絵でちょっと表現していたりと。You may have seen in the Pokemon Center, we made sure to keep the original pixel art, not the original, but the pixel art for the Pokemon appearing on the screen there. やっぱね、3D になってもなんかドット絵ってやっぱりねいいんですよ。A game for gorilla loves the pixel art. Even if we go to 3D, we still want to keep them in the game. That's right. あとこうやって街の中にもポケモンと一緒にいる人がいますね。You see lots of residents of the town walking around living with their Pokemon. Yeah, and the town looks great. 本当に街がすごい出来がいいですね。はい。建物も再度やっぱりデザイナーが全部設計してます。Na cidade. All the buildings been redesigned by all of our graphic designers. Para ver os cidadãos andando com seus Pokémon. You were mentioning the townspeople with their Pokémon. E que alguns prédios foram redesenhados, mas あちこちにいますけれども。A maioria continuou parecida. これヤドンですね。That's a slowpoke, as you can see. 今までそのピカチュウベースなんですけど、こういったイベントはもともとはなかったものですね。So these kind of little events we've peppered throughout the game that weren't in the original Pokemon Yellow version.
特にこうしてフィールドに一緒にポケモンがいるっていうのが、一緒にみんなで生活してる感じっていうのが出せて、非常に楽しめると思います。Part of this was to really increase that feeling of humans and Pokemon living together in the same world. O cara perguntou sobre coisas que eles adicionaram seriam algodinhas que para o primeiro Pokémon Yellow. E eles falam que essas novas coisas, com isso tudo eles queriam mesmo era mostrar as pessoas e os Pokémons vivendo juntos. Pretty slowpoke-like thing to do there, I think. Well, perhaps we should take the advice of our rival and head toward the gym. Yeah, sure. That sounds great. ではライバルのアドバイスを受けて、ジムの方に向かっていきましょうか。はい。Let's do it. ポケモンじゃブロッケ。ここは今度のジムですね。This is the gym, obviously. The gym. Wow, the gyms have really changed in design. ジムのデザインはかなり変わりましたね。O design do ginásio. 元々のベースは一緒なんですけど、なんていうんですかね、よりこの場所にジムがあった時にみんな観客がやっぱりいるんじゃないかとか、少し膨らませています。この他にもジムによってはオリジナルのピカチュウバージョンの違うジムもあったりします。When making these games on Switch, bringing the region to the Switch games, we took the original gyms as a base, but then thought what we could add on to it to kind of enrich the visuals and everything. We felt that for this gym, there'd probably be some spectator seats, but depending on which gym you go to, it may even be completely different from the Pokemon Yellow version. O ginásio, né, como base, e eles tentaram reinventar esse ginásio, por exemplo, adicionando plateia, dependendo de qual ginásio você for, pode ser completamente diferente do Yellow. やはりたけしに向かっていますけれども。岩といえばたけしですよね。Tô considerando. Yes, and we do see that they have some very fun lines. Acho que desde que eu comprei um 3DS anos atrás, eu nunca perdi um jogo de Pokémon. Eu não sei se vai ser esse que eu vou perder. Eu acho bacana essa interatividade que você tem no segundo player, né? Essa parada de você poder capturar e batalhar só com os NPCs, né, e tal, os outros treinadores. Tá encaixando muito bem. Acho que assim, vamos pegar o que já é bacana e vamos pegar os detalhes assim pra dar uma aprimorada. É isso eu acho que fizeram com esse Pokémon. Eu tava lendo a notícia de que se esse jogo fizer muito sucesso, eles vão torná-lo uma franquia sequencial. Porque na verdade é relativamente um spin-off, né? Esse jogo. Vamos botar assim, região de canto reinventada. Sim, é o famoso remake, né? Pega dá uma melhorada. Eu tô achando muito lindo. It's really satisfying and really immersive experience. そうですね、やはりトレーナーバトルだけじゃなくて、どんなインタラクションでもやっぱりジョイコンの振動で体感できます。それがすごい気持ちいいんですね。ブルブルっと。Tem muita gente que fica malhando e joga. Mas, cara, o que você tá fazendo para os games ficarem melhores também, né? Como você tá cooperando com a comunidade? We really thought that the HD rumble in the Joy-Cons was a really cool technology. We put a lot of care into making it feel good, like when there's maybe you get attacked, it rumbles a little bit. It feels like you're getting hit almost. Ah, mas a comunidade gringa não tem problema. Tem Nintendo DS, eu acho. Really using all of the features of Nintendo Switch. Mas, cara... Você pode ir na Nintendo América. Nintendo América, manda a sua ideia lá. Cara, o pessoal da Nintendo normalmente. Eu tô com quando aparecer a tela pra mandar o feedback do Octopath Traveler, né, na demo, que eles vão curtir. Apareceu assim, That's right. では実演プレイはちょっと休憩をして別のトピックに移しますけれども。So we've been playing with the Joy-Con, but of course the game is also compatible with a special new controller, the Pokeball Plus. 今まではJoy-Con で遊んでいましたけれども、実はもう一つの特別なコントローラー対応してますよね。モンスターボールプラスですね。はい。
And the Pokeball Plus it acts as a Joy-Con. It has all the functionality. It's got a control stick that you can press down, and even a button on the top. でまあ本当にジョイコンそのものの機能も入ってますし、操作スティックもあって、それも押し込むことができますし、上にボタンがありますよね。これ振動もまたこう特別な振動になっていて、より振動力が強い。You actually see that the rumble in the Pokeball Plus is even stronger than a typical Joy-Con, so it's a kind of a special experience. 今回ジョイコンじゃない、このモンスターボールプラスを買った時にですね、最初にこう何にも入ってないモンスターボールってちょっと寂しいなと思って、もっとワクワクしたいなと思ったんで、最初に何入れたらいいかなと思って、なんかポケモン入れておきたいなと思ったんですけど、いろいろ考えてミュウを最初に入れて、なのでお店で買って家に帰るまでこうミュウがキューキュー言ってるっていう状況になりますんで、このプレゼントをみんなに喜んでもらえたらなと思ってます。When we were making the Pokeball Plus, we knew we were gonna, it was gonna come out, but we felt that if it was empty when you bought it, you feel kind of lonely. So we were thinking of Pokemon to put inside of the Pokeball Plus when players first get it, and deciding which Pokemon to put in there, we just came down to Mew, the mythical Pokemon Mew. That'd be the most appropriate. So when players go to the store and they're on their way back home with it, they'll be able to kind of hear Mew cry from inside of the ball, and it'll be an interesting experience. That's right, so then you can transfer that Mew into your game, and you can also put other Pokemon into the Pokeball and take them with you when you go out on a walk, and then based on your movements and your activity, you can then get presents in the game when you bring the Pokemon back. でおっしゃったように、この中にポケモンが入ることができて、ミュウは、ソフトに転送することもできますし、ソフトからの別のポケモンもどのポケモンでもここに転送することができて、散歩に出て、その動きをベースに戻ってくるときにまた何かプレゼントがもらえますよね。そうですね。ちょっといいことがありますけども、相棒、これ今相棒入ってると思うんですけど、そうですね。はい。泣くかな。Maybe hear your partner cry out here. I'm shaking it up close to my mic so everyone can hear. マイクの近くに振って見てる皆さんが聞こえます。But what I really like about the Pokeball Plus controller is the weight, the size, and actually it feels so good. この僕が結構気に入ってるのがやっぱりこのサイズとこの重さとこの表面の感触が、そうなんですよ。感触いいんですよね。そうですよね。Yeah, the feel of the Pokeball Plus is really nice. でこの LED もいろんな色になるんで、ポケモンのちょっとこうタイプというかあれですね、ポケモンのちょっとカラーに合わせて光ったりもしますんで。The LED light that you can see at where the joystick is actually lights up in a really wide variety of colors, and it kind of corresponds with the type of the Pokemon that's inside. But then of course you can also connect it to your cell phone and use it as a Pokemon Go Plus and play Pokemon Go and interact with Pokestops and catch Pokemon just using this without taking your phone out as well. で携帯にも接続して、無線で接続して、ポケモン GO プラスとして使えることもできますよね。ポケモン GO と連携するとポケモン GO プラスというモンスターボールプラス。So yeah, it's a Pokeball Plus, but when you connect with Pokemon Go, it works as a Pokemon Go Plus. So lots of functionality. 本当にいろんな使い方がありますね。これ楽しめると思います。So beyond just sharing your adventure with another player to play co-op, you're also able to battle and trade with other players. Maybe Mr. Masuda has more information on that feature. はい、先ほど協力プレイを見せたんですけれども、それ以外に実際にプレイヤーとバトルとかポケモンの交換もできますよね。今回通信交換について映像をご用意したので、それをお見せしつつご説明したいと思います。Great, let's take a look at the video. じゃあビデオを見てみましょう。はい、ここですね。
ワイヤレスですね、ローカル通信とインターネット通信っていうのを使用しまして、シングルバトル、ダブルバトル、交換を楽しむことができます。As you can see, you can use either local wireless or connect over the internet to play, do link trades or do single battle and double battle battles against friends and other players. で今ポケモンが出てますけど、通信に関してこのポケモンアイコンを選んでその組み合わせがパスワードとなってマッチングが成立するようになっています。You saw on screen there it said link code, and what that is pretty much a matchmaking password. You choose a combination of Pokemon and are matched up with other players who chose the same combination. なので友達と、ピカチュウ、イーブイ不思議だねって決めてですね、交換することができますね。So you tell your friend, okay, pick Pikachu, Bulbasaur, and Eevee, and then we'll be able to connect and trade together or battle together. で、ポケモンを選んで、交換画面になります。 You're able to go into the trading sequence. Go into the trading sequence. バイバイロコン。 See you later, Vulpix. これは昔のケーブル時代のイメージをデジタルケーブルにしてます。You can see that animation is kind of reminiscent of the maybe the link cable that you had to use to trade Pokemon back then. We just kind of digitized that into a cool trading sequence. やっぱねケーブル楽しかったですからね。Yeah, we just have good memories, fond memories of trading with that link cable. Great. Of course, not only can you trade Pokemon with other players, but you can also connect with Pokemon Go, and you can send Pokemon from Pokemon Go into Pokemon Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee, correct? でこれはもちろん他のプレイヤーとポケモンの交換はできますけれども、それ以外にもポケモン GO に接続してポケモン GO からポケモンをレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイービーに配信することができますよね。そうですね。送ることができるようになってます。GO パークという場所がありますので、そちらも見てみたいと思います。Yeah, there's actually a location that facilitates that called Go Park, and hopefully we can show off a little bit of what that is. ここは昔のサファリゾーンがあったピカチュウ版だとサファリゾーンなんですよね。So in Pokemon Yellow version there was the Safari Zone, but Go Park is in that same location and replaces it. ここでポケモンの GO パークの方に行くことができます。And from there at the reception you can choose which Go Park to go into. でこの場所でアローラの姿を含めた関東地方のポケモンがレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイに持ってくることができます。You can bring from Pokemon Go any of the Kanto region Pokemon, including their Alolan variants, and transfer them to the game. They'll appear in Go Park here. This looks like a fun place for the Pokemon. ポケモンにとってはとても楽しいところみたいですね。いろんなここで行動しますので、なんていうんですかね、家にポケモンがいる、テレビでずっとその映像を映していくだけでも楽しいと思います。Yeah, and you'll see them just running around doing little fun movements in here. So I think maybe just using it as like a screensaver for your TV could be kind of fun to see the Pokemon moving around in your house almost. And so once you send the Pokemon from Pokemon Go to Go Park, how do you bring it into the game? でポケモン GO からここの GO パークに転送した後にゲームに持ってくるにはこれはこのポケモンと話しかけてですね、GO パークの方にこれですね。So you talk to the Pokemon, and then これで今度は捕獲画面になりますので、ここで捕まえることでレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイで使えるようになると。So after talking to him, they're able to choose the catch option, which brings you into the catching or encounter screen. And if you catch them, then they're joining your party pretty much. なのでちょっと CP が高いポケモン GO の、ポケモンを持ってきていると、レベルが高めなものになったりするので。And you'll see if you transfer over Pokemon from Pokemon Go that have a really high CP level, they'll appear in Pokemon Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee at a pretty much a higher level. They'll be stronger. So that will make them harder to capture. ということは捕まえにくくなりますよね。若干。あとは自分がポケモン GO を例えばしてたとしましても、持ってるポケモンってある程度限られるので、友達からもどんどんもらえるように
なっていますので、まあ親であったり友達であったりいろんな人からこうポケモン GO のポケモンを集めるっていう楽しみ方もできます。And you can receive Pokemon from Pokemon Go. It doesn't matter whose Pokemon Go it is. You can get them from friends, maybe a parent or grandparents. You can get a whole bunch of different Pokemon from Pokemon Go and see what they're like in Pokemon Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee. And when you send the Pokemon from Pokemon Go to Pokemon Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee, they leave your Pokemon Go, and in exchange you would get some candies. でその場合はやっぱりポケモン GO からそのポケモンがもういなくなって、ピカチュウ、イービーの方に行って、ポケモン GO から転送した人がキャンディーがもらえることですよね。はい、そうなんです。今回育成のシステムを少し変えまして、ポケモン博士に送ると、We've actually introduced a new system. In addition to what you just said, we've introduced a new system to strengthen Pokemon with candy and Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee. これは今あれですね。はい。ちょっとこれに育成システム、はい、スライドをちょっと用意しました。We got a couple of slides just to show off what that actually, how that actually works. はい、これ今ちょうどプロフェッサーに送るところですね。So you can see on the screen here, it gives you the option to send to Professor. はい。で、まあオーキッド博士に送ることで、まあそのポケモンの送った数によって飴をもらうことができます。And depending on the number of Pokemon you actually send to Professor Oak, with this option, you're able to get a variety of candy. 今これクイックキャンディーになってますね。So this one is a quick candy you saw on screen there. Dependendo da quantidade de Pokémons que você manda pro professor, você pode dar candies. で、まあこの飴をポケモンに与えることによって強さを高めることができます。And by giving these candy to your Pokemon, you're able to power up their different stats. そういう意味でこう今までの本編とはちょっと違う今作ならではの違ったポケモンの育て方を楽しんでもらいたいなと思ってます。So this way to strengthen your Pokemon, it's a system that's kind of unique to Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee. You didn't really see it in the other games. Well, and what it also means is that as you're playing through the game and you're having those wild Pokemon encounters and you're able to capture lots of wild Pokemon, there's actually a way that builds back into the gameplay. でまあその野生のポケモンをどんどん捕まえることができるんですけれども、そのどんどん捕まえる上でやっぱり使い道があるっていうまあゲームプレイのサイクルにも関係がありますよね。今回はもうとにかくポケモンいっぱい捕まえてほしいっていうポケモンこのレッツゴーピカチュウ EV にいっぱい集めてほしいっていうのがありますので。So yeah, and as you can see, I mean, I've been showing that all these different ways we want to make players just catch more and more Pokemon, and this is just another incentive to do that. And Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Well, that's great. I mean, I'm personally very excited to be able to not only sit down and play Pokemon on my TV, but also to be able to play co-op with my own daughter and introduce her to the Pokemon series as well. 僕自身はやはりポケモンレッツゴーピカチュウレッツゴーイービーでテレビの前で座って遊べるっていうのも楽しみなんですけれども、自分の娘と一緒にまあポケモンシリーズの紹介をぜひしたいと思ってますので、はいはい多分ルートはどう行けばどう冒険すればいいかはもう素晴らしいトレーナーなので分かってると思うんで。Bill, you're an amazing Pokemon trainer, so I think you'll be able to give some tips to your daughter about where to go and how to play. Yeah, so it should be fun. 楽しみにしてます。So I think we're getting towards the end of our gameplay today, but I wanted to give Mr. Masuda a chance to deliver any last messages to all of our fans. じゃあ今日の実演プレイはまあ大体これで終わりになるんですけれども、増田さんの方からまあ最後の一言は何かメッセージはありますでしょうか。まず1個あって、現在レッツゴーピカチュウレッツゴー EV のこの E3 の、出展を記念してですね、ポケモン GO でこの E3 の期間中ですね、レッツゴーびっくり、LETSGO びっくりマークのアンノーンと、ピカチュウ EV がロサンゼルス市内に登場します。So one fun thing I have to announce for players in the general vicinity or area of the show is that to kind of celebrate our this show and also being able to have Pokemon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee on display here at E3, we're going to have Pikachu, Eevee, and Let's Go, the unknown characters, the Pokemon that resemble LETSGO and the exclamation mark appear in the LA area. So go out and catch them if you can.
Well, that's great because I am very short on my my unknowns in Pokemon Go. それは僕は安野をあんまり捕まえてないのでここで、なのですごいぜひ捕まえてください。ありがとうございます。で、今回本編やっぱりこう楽しんでくれてた今までのファンの子たちと。してこうしてポケモン GO で多くポケモンを知ってもらったので、それぞれが一緒になってさらにこのポケモンを盛り上げて。みんなのポケモンっていうことで一緒に遊んで楽しんでもらえたらなというふうに思ってます。And I keep saying a Pokemon for everyone with Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee. And what I really mean by that is that with Pokemon Go, there are so many new players that are experiencing Pokemon for the first time. But of course, our longtime fans who have loved Pokemon games, for over all these years, are extremely important to us. With these games, I'm really hoping that I can kind of bring them together and get everyone to really enjoy Pokemon. That sounds like a very good goal. とても素敵な目的ですね。はい。Well, thank you very much for joining us today. It's been a lot of fun. 今朝は本当に楽しかったです。どうもありがとうございました。Nintendo Treehouse Live will continue after a short break. We've got more games to come, and I'd like to thank everybody for tuning in. では、but we have maybe one more announcement to make. That's right. I was forgetting. もう終わるところでしたけれども、もう一つ言わなきゃいけないことがあります。I forgot to mention that this morning we did announce that in addition to Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee and the Pokeball Plus, Nintendo will also be offering a special bundle version that includes the game and the Pokeball Plus controller. ポケモンレッツゴーイービーのソフトとポケモンレッツゴーピカチュウのソフトとモンスターボールプラスのコントローラーとかありますけれども、今朝発表されたのがソフトとモンスターボールプラスの同梱版のパッケージも用意してます。一緒に冒険だ。That's right. You can go on an adventure together. So. Great. Thank you everybody for tuning in, and we will be back shortly. 皆さん見ていただいてどうもありがとうございます。この後ツリーハウスライブの配信は続きますけれども、申し訳ないんですがこの後英語のみになります。それでは皆さんありがとうございました。E aí acabou. Eles voltam daqui a pouco. Mas que conferência gigante é essa? Eu vou só aproveitar o intervalo para poder dar um pulinho rapidinho no banheiro. Eu já volto, tá? Já volto. Vamos ver aí quanto tempo a gente tem que esperar. Pelo menos tá mostrando a galera jogando Pokémon aqui, né? Ao invés da outra que deixou a gente numa tela de vermelho. Mais trilha sonora de Zelda. Bacana aí o espaço da Nintendo lá na E3. Tem gente ainda falando do Fortnite. Pessoal jogando Smash Bros. Let's go. O que eu realmente achei mais maneiro, em conta, divertido, é que eu posso obrigar as pessoas, não, meus amigos, pô, me dá um Pokémon aí, você joga Pokémon GO? Eu dar aquela, poxa, me dá aquele Pokémon, eu faço um favorzinho pra você, o que você quer?
tão grande. Bem, eu realmente estou empolgada para esse Pokémon. E eu achei que vale a pena esse negócio do bundle. Porque às vezes você quer e você tem que comprar separado. Compra junto, tá certo. Agora, o que mais? O que mais que... Não sei. Vamos lá. Tem alguém querendo Shadow no Smash Bros. Muita gente. Ok. A galera toda civilizada, eu tô até achando estranho isso aqui. Cara, tem muito mais jogo disponível. Tanta coisa que já passou, eu nem consigo pensar em mais nada pra falar. Eu já falei que eu gostei do Pokémon. O que mais? Eu ainda tô meio... Caraca. Meio impressionada. Porque... o jogo é basicamente aquilo que foi mostrado no trailer, né? Só que dessa vez eles mostraram com mais tempo. Hey everybody, and welcome back to Nintendo Treehouse Live at E3. I'm Sam, joined by my colleague Kirk down at the end, who's going to be helping us out with some gameplay this segment. And we've got some very special guests joining us right now. Here I have Eric, Aryan, and Nick from Epic Games, who are going to hang out with us and play a little Fortnite Battle Royale. Then thank you so much, guys, for coming by and spending some time with us today. We're super excited. It's fantastic to have Fortnite on the Switch, and so we're so excited to be here. So as we're getting in here, Nick and Kirk are going to be doing some gameplay, but for folks who are watching who maybe haven't had a chance to jump into Fortnite Battle Royale before, we should probably kick off with a really quick intro to what this game is all about. Yeah, sure. So the basic premise of Fortnite is you and 100 other people are dropped onto an island, and the last man standing wins. And so you use any tools at your disposal to basically figure out a way to be that last person standing, whether it's weapons or special items or building a really cool base. We have all kinds of really fun and exciting tools to use to be that last person standing. Well, we're incredibly happy to have you with us on Nintendo Switch, and we'll be able to hop into some gameplay here, show some stuff. Fine dance moves going on here. Excellent work, guys. So one of the really cool things about Fortnite is how fun and sort of lighthearted it is. And you can see as they're queuing up for a match right now, they're showing off some of their emotes. And those emotes they range from dances to throwing up, communications to your friends and other things like that. So right now what's happening is they're loading into the match, and they'll start out on the loading island for a brief period of time. Yeah. After that, they're going to
take the battle bus across the island, choose a point to drop into the match, and start looting up and start figuring out what exactly they want to do to win. And of course, this is live online gameplay, so we're not really sure what we're going to see here, who's going to come in and pay our guys a visit, but really looking forward to seeing how things shape up. So as we're getting kind of comfortable here started, we should probably go over some of the HUD elements for folks who aren't familiar with Fortnite to let them know what they're looking at. Yep, so in the bottom middle, you've got your health bar, which is basically shows you how much life you have available. You can see there's 100 life and up to 100 shield. If you find various shield potions or other shield items throughout the world, those will allow you to gain more health. Now, as you can see, they're moving across the map. They're going to dive in. At the top right, you've got basically what we call a mini map, and that shows you where you are. Top left, you've got the team list of your people you're playing with, and then in the bottom right, once they jump off the bus, you'll see that they've got an inventory, basic items that they can carry. Everyone starts with a pickaxe. There's a big part of Fortnite's gameplay is that you can destroy a lot of the objects around the world. So destroying those objects will get you different resources such as wood, stone, or metal, and then with those resources you can build different objects. So you can build a wall, you can build a ramp, you can build a floor, and those can be used in a variety of different ways. If you want to be, if you just want to be mobile and get on the map to go up a cliff or down a cliff, you want to build a wall for some cover, somebody shooting at you. These are all sort of the on-the-fly choices that you can make. Altamente customizável é algo muito... But right now, right at the start, there's a pretty big strategic decision you have to make as far as where you're going to land on the map. Apelativo no sentido de apela para a pessoa jogar. Não no sentido ruim, sabe? Starting somewhere a little more remote, so maybe we will find other players. É de graça o jogo, mas você quer essa roupa legal, paga por ela. É isso aí. Cara, eu defendo isso. Acho legal. Generally, those are a little bit more populated. So you've got, Dusty Divot in the middle, você paga por Tilted ela, Towers over to the left. And they've jumped to Jump Junction, which is in sort of the northwest quadrant. It's a little bit further away from stuff and gives them the ability to hopefully gather some equipment. Só que se você quiser conseguir ela de graça, você tem que jogar 50 horas para eShop right now for Nintendo Switch. So hopefully we're running into some other folks who are playing on Switch here as well. And I just got some good gear going there. I do love that when you're first getting started, you really have to decide, okay, are you prioritizing collecting materials, gathering weapons, really what's your approach going to be? And maybe you want to be somewhere more populated so you can try to secure some quick kills, but on the other hand, maybe you want to get out here a little bit further away, build up some resources, and then start trying to approach other players. That's right, and we try to promote as many different styles of play as possible. And so for some players, Tilted Towers is a location that's generally pretty populated because there's a lot of loot there. If you're a more aggressive player, you can go there, and the likelihood of finding another player is very, very high. So just thinking of other strategic elements that folks are going to want to keep in mind as, see a vending machine there. So vending machines are an item that we added a little while ago that allows you to trade in your resources for, looks like they're doing a laugh emote. You can trade in resources for different types of items, and if you whack it with your pickaxe, it'll kind of cycle through the different items that are available. So if you don't find a gun that you might, that you're interested in, this would give you an opportunity or an option to acquire it through a different means. So you can see there is this golden chest. So all around the map are chests randomly placed in various locations, and they're always guaranteed to drop at least one weapon, some ammo, a consumable of some sort, and that's kind of, in the early starting game, something that you really want to seek out. And they do have a pretty specific sound effect, distinct sound to listen for. So if you're checking out some basements and attics and you're not sure whether or not there's a chest there, the audio is very important. You want to be paying attention for that cue to say, okay, there's a chest nearby. You should spend a little bit more time searching for it. That's right, and it's got kind of a bit of a glowing sound, so you can kind of hear where it is. Now, if you look at the map, you can see we've got about a minute and 10 seconds before that first storm circle is going to start to close. And this is a really big part of Fortnite gameplay, is over time, the storm circles close in and force players closer and closer together. Now, an average match is around 20 minutes if you make it all the way to the end. So it's a nice, quick, digestible format.
And you'll see that they've got a little ways to go, so it's forcing all of the remaining players. You can see it just trickle down in the top right there from about 60 to 57 players. You can watch that trickle down as players are slowly eliminated. Pois é, o Fortnite é isso que eu falei. Você pode quebrar coletando esse material em qualquer lugar você entra. Tem uma casa, o terceiro andar, você quebra o telhado e vai entrando. E tu vai captando material e conseguindo. Isso. Até se defender. O pessoal tá atirando em você, você faz uma muro. If you spend time in the storm, you really don't want to be there unless you're like, oh, I was just a little too late getting here. I really need to get myself back to safety. Yep, that's absolutely right. And the first storm circles are a little bit, they don't do quite as much damage as the later storm circles because obviously you've got a long distance to travel. We want to allow people to, if they make a little bit of a mistake, they can catch up. But as the game progresses, that storm will get stronger and stronger. Nesse caso, a moça que tá começando there we go, system is shrinking. Yep, and so they've got 3 minutes to get back to the safe zone, which should be plenty of time. And you can see, combat to the right. É meio difícil de acompanhar porque eu tenho que falar e tenho que escutar o que eles estão falando. I do love this strategy when you're playing with a partner or a team, trying to build up some protection around you, but in that case somebody snuck up and that did not work out. Yep, looks like Shadow Potato 923 wins today, but Shadow Potato. So one of the strategies there with when you're playing with a friend is if one of you gets knocked down, you go into what we call a down but not out state. So you're not immediately eliminated from the match. They can come to you and revive you. Ela é que é desenvolvedora? So one of the other things that we've got there's a whole lot of player customization options in Fortnite. This is huge for us. We think it's really important to be able to express yourself with a variety of different skins, emotes, what we call back bling. It's kind of a backpack accessory, and some other basic customization options that really allow you to choose who you want to be. And actually, this is probably a really good chance for us to start talking about V-Bucks and seasons as well, and how that kind of works into the Fortnite dynamic. That's right. So our currency that you can use to purchase the battle pass is called it's called V-Bucks, and the battle pass will allow you to, if you purchase it, will allow you to basically unlock different cosmetic items through play. So we give you weekly challenges, such as eliminating other players with a certain weapon type, or finding some kind of unique objects around the world, and those will give you experience to unlock these different levels and then get those cosmetics. And so we think this is a really great value for our players. Every season we introduce new skins. They are exclusive to that season and we'll never sell them again. So if you're, if there's something that really piques your interest, now's the time to act because it's not going to come back for the next season. And I will say, I do really appreciate that. I mean, you guys have been so robust in your approach to updates and new content and making sure there's always fresh stuff there for the player. But it's not pay to win. So there's a lot of expressing your personal style and your personality and your play style, but it doesn't feel like, oh, if I don't buy, this weapon or this item, I'm going to be non-competitive for a while. That's right. That's a huge deal to us, is making sure that our cosmetics are entirely Não, é que assim, normalmente esses jogos você tem um modo Battle Royale, que é 100 pessoas, cai, você tem que ser o último a sobreviver. Essa é a base do jogo. E esses modos são tipo eventos. Esses eventos assim, tipo, vamos mudar um pouquinho aqui. Em vez de ser só 100 pessoas pegar arma e se mata, vamos ver que vai ser só sniper essa semana agora. Você dá um tiro e matou. Na outra você tem que pegar um item em certo ponto, todo mundo tem que se matar pra pegar aquele item. Entendeu? Eles tentam diversificar pra não ficar uma coisa muito batida. Até porque a comunidade pede, né? Enemy players and treasure chests and supply drops. Makes it just much easier to see stuff. In the past, we've added things like shopping carts that you can use to get around the map and do cool sort of jumps and tricks, as well as a bunch of different weapon types and consumables. Yeah, I think the shopping cart's one of my personal favorites, and coming back to that idea of this being a very lighthearted, kind of fun experience. It really kind of changes the mood in the middle of a firefight, and suddenly somebody YOLOs through with the shopping cart, and you're just like, all right, hi, what's going on? Over a ramp you go. But there are some folks who jump in here to play, and they're not necessarily focused on being the last player standing. For them, it's more about the construction or the crazy jumps and just having a really fun time with the physics in this world, because it's just a blast running around and bouncing off things and seeing what kind of crazy structures you can make. Yeah, that's right. So in every match, 99 people are going to lose, or when you're playing solo at least, and that means only one person wins. So it's really important to us that it still feels fun and that you have a good time, even if you're eliminated.
So over here we've got Nick playing on the TV with the docked Switch, but we do have Kirk over on the end playing in handheld mode. Yep. Can we talk a little bit about how it was getting the handheld experience together? Yeah, so we've been, really embracing Switch from the start, right? And it's, the form factor is so amazing, right? You can have this beautiful looking game, in your hands with controllers, right? With the Joy-Cons, and it just plays really well, right? We're also really happy with how it looks, right? It's a high-end look, right? You have all the effects, all the super cool rendering tricks and all that. And this is the same experience. It's the same experience, right? The same game. So, we update Fortnite every week almost, and Switch will now be part of that update cycle. So yeah, we're constantly enhancing it, doing new cool stuff, and giving this to players. So we hope it's going to be really successful on Switch as well. We're super stoked. Internally in the company, people are super happy about it, and they're all like, yeah, it's going to be my go-to platform, because after this day of work, I can just play in my bed and not disturb my family or whatever. And it's we hope it's going to be huge. Popping in every day, coming in every week, checking for updates, take it on the go, play however you like. Can we talk a little bit about crossplay? Yeah, so there's crossplay between PC, Xbox One, mobile, and Mac right now. And so yeah, if you have friends on this platform, you can play together. And I don't know how much we can talk about it yet, but I do know you guys have some other Switch functionality in the works. Yeah, so we've been super hard at work doing this thing, right? It's always the challenge of announcing something and going live at the same time. Yeah. So it's always like, oh, it's crazy. A little bit of a rush. But yeah, we are basically focused on that. So make sure that the game runs amazing. We have amazing visuals both in both modes. And down the line, right, it has a touchscreen. So what can we do with the touchscreen that's meaningful and all that. So those are the kind of things we're going to explore kind of down the line, and see what kind of cool things we can give to people. Especially just in the front end, it's easier to use your finger as a mouse, right? That's clear. But you can play with Switch in so many different ways that you might not have the touchscreen, right? So it should be an optional thing. So it's going to be interesting to see how many people will play like handheld versus like docked, and but yeah, that's one of the things that we're working on. And I think another huge thing is that we do support party voice through the headphone jack. So if you have a headphone, a microphone and headset, you could just plug it into the headphone jack, and you can talk with your friends on whatever platform they're on. So it's actually, it's huge for Fortnite to be able to communicate with people. Yeah, when you're in a squad. Communicate with your squads, right? I see my kids just talking to each other constantly, and they win the matches all the time because they're just about communication and teamwork and all that. And so this has been a really big driver, and we were able to get this out there. So I think at this very moment it's turned off, but we'll turn it on Thursday morning. Awesome. So yeah, we're excited about that one. Yeah, can't wait for that, and hearing more about these other updates that you guys have got in the works. Since we're hopping into another game, though, I did want to ask you guys your personal favorites when it comes to weapons, because one of the challenges in Fortnite is you have limited inventory space. So getting in there, deciding, okay, what gear am I going to bring with me in terms of weapons? What are your go-tos personally? So for me, I'm a big fan of sniper weapons, whether it's the scoped assault rifle or the hunting rifle is a personal favorite of mine, because it allows you to still get that long-range combat but not lose your situational awareness, because it doesn't put you into a scope when you're zoomed in. It provides such a high opportunity for reward if you get skilled enough to use it. So that's my personal favorite. So Aaron, how about you? Yeah, I'm always a shotgun guy. I've made games for a long time. I always play shotguns. So I'm still that. I like the... Another great offensive option you've got here as well is traps, which we haven't really talked about yet. Right. So we have a number of different trap types. Material de madeira, você pode construir uma coisa de madeira. Or some are used more sort of situationally. So we have a damage trap that you can place on floors or walls or ceilings, and if somebody walks into it, they'll take a lot of damage. So if you're the crafty sort of player who wants to build sort of intricate base or play a little bit more stealthy inside of a building or something like that, you can place it right underneath a ceiling or right beyond a door. Somebody walks into the room and takes damage, and then you can finish them off. We've also got some
more tactical traps that are like a campfire that allows you to heal if you stand near it, or a launch pad that allows you to launch into the sky and redeploy your glider. Although you can see, sometimes you just want to dance. Sometimes you just have to have a dance party. And well, this is just so much fun, right? Because you know, somebody could very easily just pick them off right now, but they're still having a fun time. Maybe they'll just come up and join the dance. Yeah, I love that. You know, hopping into Fortnite, I never know what to expect. What I'm gonna see, it's such a different game every time you play. And you really never know. I mean, everything from where you decide to land to what you decide to prioritize as far as, like, am I going to really like bunker down here? I'm pretty confident that this place is going to be safe from the storm. Or you can do a lot of traversal, and there's so many different structures to explore as well. And, you know, just wondering, okay, you know, what's my game experience going to be this time? And chances are you're going to see some stuff you did not expect no matter what you do. That's right. So right now you can actually see that they're playing a 50v50 match. And in the top right you can see, so there's a blue 48 and then a red, I think that's a 49. And so this is one of our really exciting modes that pits two teams of 50 against each other. And it's got some slightly different circle timings so that you have a little bit more time to gather up loot. But what happens is it eventually forces this combat in the middle between two gigantic teams. Quebra o telhado, você entra no terceiro andar. Aí tem um lugar que você só consegue quebrando, tipo, um porão, você quebra, não tem escada, quebra, então cai pro subsolo. Você vai modificando de acordo com isso. Até muito difícil, cara. Eu vi o pessoal aqui quebrando difícil. Together in such a large format, and we've been really excited to watch some of the strategies that evolve there. Yeah, it's fascinating when you get to the end of a match, and sometimes it's almost like abstract art sculptures. Yeah. And it's just amazing to see what people can come up with. And the folks who get really good at building on the fly and building very quickly, it's incredible what you can do as far as defensive work, traversal, and I mean, really just you're going back and forth like combat combat construction, and it's a very seamless experience. Yep, that's right. So building is a huge part of Fortnite, and using it, like I said, for mobility, for defense, for offense, using it for all different kinds of things is exactly what we really want to encourage. So it's a big part of the game. So another question for both of you, just wondering, for folks who are watching who are maybe thinking, okay, I'm going to bite the bullet, I'm going to jump into Fortnite. Do you have any advice for folks who are going to jump into their first match? Some tips, some tricks for... I think actually 50-50 mode is a really good mode to start, right? You know, the first people you encounter are probably on your same side, right? Because you're basically the map is split in half. So it's you have more opportunity to just find stuff and exchange stuff and see what other people are doing and build really good forts and all that. So it's a really friendly mode to start with, instead of like solo or squad-based modes where you have to have friends. Right, so that's great, and you know, I think another thing is just as well, sure, there's these super hot spots where you can go and there's a lot of action happening, but I mostly just try to get as far away from everything as possible, and just, you know, chop down all the trees and find all the stuff and just really be loaded up. And then when I encounter something, I have somebody I can have all the building structures that I make and all that. So, you know, there's many different strategies, right? I've seen people just glide forever and they wait until the storm circle is like smaller and then they land. There's so many ways to play it. It's really fun. So one thing we should touch on here is because it looks like I think Nick just picked up a golden suppressed pistol. So we have a rarity system in Fortnite that kind of indicates the rough power of different items. And so it starts with white items being generally the weakest, green items being a little bit stronger, so white being common, then green being uncommon, blue being a little bit stronger, that's considered rare, and then purple is our epic, and then gold is our legendary. And so these different rarities kind of indicate how powerful something is. It's not an exact science, but it's roughly speaking, the gold weapons are better than a white weapon. Yeah, especially as you're starting out, that's a good indicator. Just go by the color system and you'll have a good sense of maybe this is something I should hang on to. Exactly. Generally, they'll be a little bit stronger, or they'll do a little bit more damage, that sort of thing. And so really keeping track of the different types of weapons that you have and their different rarities is something that's great for keeping track of when you're a new user. In addition, just understanding kind of the basic building mechanics, just learning to build a ramp and getting up, you know, to the top of a building. It'll make it really quick for you to be able to get around the map and try different things. And I think what keep in mind as you get started as well, like fall damage is something you want to take into account if you're really building up high. Gotta watch your step a little bit. That's right. So there is fall damage. So you know, if you build up too high, you can take a little bit of damage. But yeah, it's
that's in order to basically make it so that the building is a little bit more balanced, so that you can't just build up to the sky with no range. The moment you put something up, it's got a little bit of resistance to it. It's going to get stronger as it finishes construction. But if you're in a really tight spot and you just need to throw up a wall for a second to give yourself some breathing room, even if it just went up, it's going to have a little bit of protection for you. That's right. So getting used to flipping back and forth and saying, okay, at the very least, like, can I put a wall in front of myself real quick if I need to? Give myself a second to think about what I'm going to do next. That's right. Yeah, and that's a great way to sort of defend yourself. You see some people build a 1x1 box if they need to bandage or heal up. And, you know, you can see here, Nick's kind of using that for a little bit of a defensive structure. And so what you'll see a lot of times is if, you know, you shoot someone or do a little bit of damage to someone, they'll very quickly build up that defense so that they can assess the situation. And there's some other interesting strategy we could talk about, especially looking at squad play. So maybe as far as your item layout, what you decide to keep and what your teammates decide to keep, you could really mix it up when you know, okay, we're going to be working and operating as a unit. We don't all have to cover all the bases. Maybe we're going to specialize a little bit as we go into the game. That's right. So the thing we really love to see is when you've got a squad of people and someone maybe a little bit more healing items, because that means the other people have more inventory space to carry more weapons or utility things. And so, or maybe someone will carry more explosive weapons like a rocket launcher, and then you can share explosive ammo with you know, your teammates, and kind of that strategy of, okay, well, I'm going to carry that this round, or maybe I'll carry a different weapon next round, and kind of getting that whole teamwork aspect going. And sometimes strategy is just, okay, you get to be bait. Go out there and draw some fire for us. I'm usually that person. So you can see one of the other really great things about Fortnite is we allow you to spectate other players after you've been eliminated. And that's really important for us because we like to think about the game as not so punishing that, you know, it feels like a frustrating experience. So by being able to observe potentially the person who eliminated you or your teammates through the end of the match, that gives you a way to still experience what exactly is going to go on and how it's going to finish. And it's a great way to learn as well. So I know we're getting a little low on time. I kind of want to just keep hanging out and playing, but do you guys have any final words for folks who are watching, fans of the game, maybe new folks coming in? Well, so I've been running with this project for some time. I'm super happy about it. Also, we're going to give this to our other developers, so everybody that's using Unreal Engine can use our latest Switch things. So that's going to be great. I hope to see a lot of more Unreal Engine, good-looking games on Switch. So, you know, plugging that a bit. But yeah, you know, we share everything that we find out with our developers. So you know, third parties, so it's great. Yeah, and so, you know, one of the things that's so important for us on Fortnite is just continuing to update the game, provide great experiences for our players. That means, you know, weekly updates, weekly changes, including new items, you know, map updates, map changes. Really making sure that the game feels like a living, breathing world that's evolving and, you know, never feels stale. That's so important for us, and you know, we're going to keep doing that as long as we can. Well, thank you so much again, guys, for coming by and hanging out with us. I know you got probably a very busy day ahead of you, but it was great to have a chance to show off a little bit of what this game can do on Nintendo Switch, and hope the rest of the day goes well for you as well. But folks, you're watching again. This was Fortnite Battle Royale on Nintendo Switch. It's in the Nintendo eShop right now. It's free, so I would recommend going to check it out. I'm very excited to jump into this game as well now that my Switch is loading up for it. But thanks for watching, and please do stay tuned. Up next, we're going to be taking another jump into Super Smash Bros. Ultimate and taking a closer look at the Inklings. So please don't go anywhere. Então, ela falou que já pode, se você quiser, já pode ir lá na loja e pegar o Fortnite. E pra ficar ligado que vai ter mais alguma coisa sobre o Smash Bros. Ultimate. Sério, mano. Mas... Tenso, né? Cara, eu tô falando que foi bom pra mim. Quando tá no intervalo aqui, já tranquilinho ali, só pega um negocinho, mexe uma coisa rapidinho, faça um videozinho da desculpa. Aí quando tiver alguma coisa de volta, a gente volta aqui, né? Falou. Já voltamos aí, galera, rapidinho.
Quase que botamos 100% aqui. A gente vai deixar, como eles vão voltar com o mesmo assunto, a gente pode garantir que isso seja um pós-show. A gente queria dar um ênfase um pouquinho maior na Nintendo para mostrar esses detalhezinhos. Então, galera, basicamente a gente vai ficar por aqui. Vou passar um videozinho dos nossos apoiadores aí, certo? E agradeço muito vocês ficarem até o fim aqui. A Jaque tá mandando um beijo de lá também. Porque a partir de agora acho que vai ser muito do mesmo, a gente já mostrou muitas novidades. Queria agradecer a todos vocês que participaram com a gente todo esse tempo durante as conferências da Bethesda, da Microsoft, da Nintendo, enfim. Muito obrigado a todos vocês, a todo momento, tá bom? E já que mandando um beijo pro pessoal aqui. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado ao pessoal do Super Pub e Super Precioso a todos os momentos. Se vocês ainda não forem, dá um pulinho lá. Fica na Rua Inglaterra, entre o Gregos e a Academia de Dokkan. Galera de Cabo Frio. Lá funciona como um restaurante durante o dia e de noite funciona como um Super Pub bacana. Uma cerveja geladíssima, com petiscos que ó, provamos aqui. Iradíssimos, gostosíssimos, beleza? Então não esqueça de dar um pulinho lá no Super Pub. E eu agradecer a toda a galera que ficou conosco todo esse tempo também. Certo, galera? Muito obrigado. Um beijo no coração e até, acredito que na sexta-feira a gente vai ter o mês ao final sobre tudo isso aqui. Um beijo e até lá.